Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Papo de Dono, na verdade um videocast, uma mistura de vídeo com podcast. Na final de contas, o vídeo eu deixo no YouTube, o áudio eu transformo em podcast aí que vai pro Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, umas plataformas legais aí. Hoje eu tô trazendo esse cara incrível aqui, já tem... Foi antes da pandemia, né? Já tem um tempo aí que a gente tá batendo um papo para poder fazer essa entrevista aí, esse Papo de Dono, mas acabou que nós participamos um tempo juntos do BNI, que é um grupo de empresários que se reúne semanalmente e tal, nos conhecemos lá e desde então tô para convidar esse cara para trazer a experiência dele para vocês aí, que é incrível, já tem uma rodagem como empresário bastante grande aí, então primeiro te agradecer aí, Pedro, por você poder ceder o seu tempo aí pra gente, bater um papo legal aí com a gente. Boa tarde, Evandro. Eu que agradeço, cara. Realmente faz bastante tempo que a gente tá namorando essa entrevista aqui, né? Eu agradeço, pra mim é uma honra estar aqui contigo e realmente eu espero que essa tarde nossa aqui seja poderosa, que possa ajudar muita gente, de alguma maneira possa ajudar alguém a fazer algo. Vamos dar algumas dicas aqui, né? Pegar um pouquinho da experiência aí sua, trocar um pouquinho de figurinhas. Pedro, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Você é daqui de Taubaté mesmo? Bom, não sou de Taubaté, amo essa região. Vim morar aqui com a minha família por escolha, porque eu gosto da região, gosto da localização, gosto do clima, gosto das pessoas e conheço Taubaté desde quando eu trabalhava na área hospitalar. Mas eu não sou de Dracena, interiorzão de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Mas já rodei algumas cidades por aí, não tem muito apego não. E nessa seara de empresário, quando é que você começou, cara? Quando é que você abriu o seu primeiro negócio? Cara, na verdade eu comecei... Eu trabalhei com várias coisas, mas eu considero assim, quando eu comecei a me desenvolver na área comercial, foi na área hospitalar. Eu trabalhei em distribuidores e algumas multinacionais na área de... comercializava equipamentos médicos hospitalares. Ok. E... nessa jornada, durante um período, eu abri uma empresa, uma distribuidora de equipamento médico e comecei a vender muito bem. E consegui quebrar ela também. Já nessa região aqui? Não, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Eu atendia uma região de São Paulo, zona leste de São Paulo, trabalhei, vendia muito bem. Eu comecei a ter noção do que é a vida de empresário, porque o que as pessoas que precisam montar um negócio precisam entender é que é uma outra vida. O que você gosta de fazer, ela vira uma parte só do jogo. Sim. Então, às vezes, quando eu trabalhava para uma outra empresa, uma outra pessoa, eu só fazia o que eu gostava, que era vender. Sim. Quando eu falo, poxa, agora eu quero ter a minha empresa, aí... vender, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, cara. Aí o negócio... Aí você tem que tomar conta de várias coisas que você não está habituado e coisas que você não estava esperando fazer. Sim, sim. A gente monta alguma coisa pelo que a gente gosta. Geralmente. Se puder, melhor ainda, né? Claro. Geralmente, né? Às vezes é por necessidade também. Você escolhe um segmento, uma área. Mas independente se você entrou numa empresa porque você gosta ou porque você escolheu uma área por estudar o mercado, você vai se deparar com muitas coisas que você não estava esperando. Aí eu comecei... nessa área hospitalar, comecei vendendo muito bem, faturando bem, só que eu presa, né? Eu presa e fazia tudo, né? Proposta, emitia nota, entrega, buscava no fornecedor, fazia toda a parte operacional de gestão e não fazia, né? Algumas partes que eu devia fazer, como um controle financeiro, por exemplo, mas vendia muito bem. Então, nesse primeiro momento, o primeiro aprendizado que eu tive é que não adianta só você ser bom em algo, você tem que estar disposto a aprender muito mais e fazer muito mais para você ter uma empresa. Mas compensa muito, Giovanni. E nessa época aí, eu quebrei a empresa, vendendo. Eu vendia bem, só que eu não tinha ainda uma experiência e consegui, pela desorganização na parte de gestão, eu consegui quebrar uma empresa que vendia. É verdade, né? Às vezes a gente até vende bem, mas... talvez gasta mais do que aquilo que, né? E tem esse descontrole em algum momento que você acaba... cadê o dinheiro? O dinheiro acaba, né? Ele some e a gente não tem resultado. E não tem resultado. E por você não ter pessoas que te auxiliem... Porque, cara, eu já recomendo. Você vai começar, você já tem que saber quem são as pessoas que vão te ajudar, sabe? Mesmo se eu não tiver uma certeza, eu tenho que ter pessoas eu tenho que ter para onde correr, pedir informação. Preciso ter mentores em todas as áreas.
por mais que eu goste da área comercial, que eu estude muito, eu continuo tendo um mentor comercial para a área comercial. Nunca parei de ter um mentor comercial. Mas também já tive meu mentor financeiro. Né? É necessário. Necessário. Sim. Também já tive empresas de consultoria dentro do meu negócio para me ajudar com RH. Sim. Por exemplo, que é uma área pesada. O pessoal não dá valor no RH. Né? Não dá valor no RH e, tipo assim, às vezes passa por uma empresa que faz já alguma coisa, faz a parte contábil. Fala, não, eu faço o RH. Mas fazer o RH não é só fazer o jogo da parte contábil do RH, né? RH vai muito além do que todo mundo imagina e tá ali uma das partes principais da empresa, né? Então, cara, quer abrir alguma coisa? Abra, mas já saiba quem são as pessoas que você vai procurar. Por exemplo, cara, em algum momento. Gostei da entrevista do Gevandro e do Pedro, vou procurar o Pedro para me ajudar em alguma área comercial. Beleza. O Gevandro vai fazer toda a gestão, além da área comercial, vai te ensinar cada ponto desse. Tenha mentores. Não interessa qual. Você tem que procurar alguém que você goste, que, sei lá, que você se dê bem também, né? Claro. Que fale uma linguagem que você gosta, mas procura. Se não deu certo, muda. Se não deu certo, muda de novo. Mas não fique sem mentores. E quando é que surgiu a Chili Beans aí no caminho, cara? Tem quanto tempo já que você já... Cara, eu tô 8 anos com a Chili Beans. Eu lembro que eu fiquei muito tempo em São Paulo, morei quase 15 anos em São Paulo na área hospitalar, eu tive minha filha, e aquilo teve uma revolução dentro de mim, pelo estilo de vida que eu estava levando na época, e eu queria levar um outro estilo de vida. E fui pro interiorzão. Morei 1 ano lá na roça, lá junto com meu sogro e com minha sogra na época, trabalhando na área hospitalar. Minha família morava numa chácara, no interiorzão, 740 quilômetros daqui, de Taubaté, em Adamantina, e eu ficava viajando sul de Minas, uma parte muito grande do interior do estado de São Paulo, vendendo produto hospitalar. Uhum. E nessa hora a insatisfação continuou, sabe? Porque eu mudei para ficar perto da minha família e continuei, eu acho que eu fiquei mais longe. Aconteceu comigo, depois eu conto um pouquinho. Eu acho que essa procura a gente precisa passar e precisa resolver, né? Enquanto pessoa e profissional também, né? Porque a gente fala muito da parte profissional, né, Giovanni? Mas ela não anda separada da parte pessoal. Impossível. Né? Minha família é meu pilar. Ainda mais com filho, né? Não dá. Você vai abandonar a sua família ou ficar fora, sei lá, igual eu ficava a semana inteira. Não via minha esposa, às vezes, se eu fosse pra China, por exemplo, tinha projeto na China. No mínimo 3 semanas. Não tem como. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, pra mim, né? Não vejo nada demais se a pessoa sabe viver longe. Sim. Mas pra mim, eu até fico fora algum tempo, mas eu volto e isso não é um padrão. Sim. Eu vou, faz parte. Faz parte. Né? Claro. Né? Mas aí eu já comecei a ficar incomodado de novo e minha esposa falou, poxa, precisamos sair aqui do sítio também, da chácara, e precisamos encontrar alguma coisa. E naquela onda de procurar alguma coisa pra montar, todo mundo vai atrás de franquia, muita gente vai atrás de franquia. Sim. E já dá um Google nas redes de Boticário, Cacau Show, né? Né? E eu, pra ser muito sincero, Gevandro, eu conhecia Chili Beans por um amigo, mas não era algo que eu frequentava. Chamou atenção, né? Mas aí minha mãe, cara, chegou pra mim e falou assim, cara, vai na Chili Beans, procura essa empresa. Eu falei, por quê, mãe? Ela falou que ela foi numa loja lá da região e foi atendida, falou, fui atendida pelo dono, certeza que era o dono, porque o atendimento foi fantástico, eles deram uma importância para mim muito grande, conversaram comigo, parecia que eu já conhecia eles há tempos, falei da minha vida inteira, poder da sondagem, né? Falei da minha vida inteira para eles e só posso ser, né? Fui atendido pelo dono e aquilo me acendeu, porque eu sou da área comercial, adoro vendas, todos os lugares que eu entro eu presto atenção no atendimento, na qualidade, né? A gente acaba criando um vício nisso, e aí eu comecei a visitar todas as Chili Beans que eu pude. Eu visitei 36 lojas. Caramba. Por todos os lugares que eu passava. Então, Uberlândia tem mais de uma, eu visitei todas. Uberaba tem mais de uma, eu visitei todas. Aí vim voltando Franca, Ribeirão Preto, Rio Preto. E fui visitando todas na região que eu fazia área hospitalar. E realmente... Já aproveitou, né? Que já estava ali... Sim. Ainda estava trabalhando na área hospitalar, já foi namorando ali. E representante comercial que viaja muito é comum entrar em shopping, né? Você está numa cidade, você acaba entrando em shopping e tal. E hoje a Chili Beans é muito forte em shopping, né? Sempre foi. Começou, né? E é muito forte em shopping até hoje. E aí eu vi que tinha um padrão. Existia um padrão. Falei, calma aí. Estudar. Falei, caramba, a Chili Beans é grande. Tem um padrão. Naquela época já tinha suas 500 lojas, 600 lojas. Hoje tem 1000. Né? Caramba, dobrou aí. Dobrou. Isso quando é que foi? Você lembra o ano? 2000...
2014, setembro de 2014. Eu tenho alguma coisa com setembro, cara. Porque setembro de 2014. Eu vou chegando, você vai perguntando, eu vou chegando, sempre vai ter setembro, tá? Sempre a mudança vai acontecer em setembro. E aí a gente comprou um quiosque, continuei na área hospitalar, e a gente comprou um quiosque na cidade de Andradina. O quiosque estava mal das pernas e tal, e eu fui lá com um amigo que entende da área financeira e de gestão muito melhor do que eu entendia na época. Fiz ele me ajudar a avaliar o negócio, por isso que eu falo da importância de você não precisa saber. Tem um parceiro legal. Você precisa saber quem sabe. Né? E levei, um cara amigo pessoal foi lá, analisou a loja comigo durante um tempo e a gente viu que dava para ter um custo baixo e começar a ter um negócio com um certo lucro. E aí eu comprei a loja, a gente se aventurou e mudamos para Andradina, né? Por isso que eu falo que eu não tenho apego, né? Andradina é uma cidade que eu nunca nem tinha ido e a gente mudou para lá. De Malicuí. Você, esposa e uma filha. Uma na filha, época. Na época, uma filha, a Sofia. E a gente foi morar lá em Andradina e ficamos lá durante 3 anos, mais ou menos, até vir para Taubaté. Mas aí a gente pegou essa loja, comecei a aprender o negócio. O começo não foi fácil, Giovanni, porque eu não era da área do varejo. Sim, outra coisa, né? Totalmente diferente, né? Você fala, cara, eu estudo, eu faço acontecer numa área, na hora que você chega no outro, você começa do primeiro degrau. É verdade. Então a gente tem que ter uma humildade muito grande. Todo passo que a gente vai dar, entender que aquele passo é o primeiro degrau. E aí eu entrei nessa área de varejo. Te confesso que no começo eu sofri um pouco para aprender, porque a dinâmica é muito diferente. Eu era acostumado com vendas onde eu planejava muito bem aquela venda por um período. Sim. E ali a gente estava na venda por impulso. E você já tinha, né, alguns clientes, inclusive, meio que recorrentes, né? Você passava ali, vendia, outros querendo, né, aumentar sua carteira e tal. O varejo não, né? Assim, é difícil você ter uma recorrência grande, né? Só para o pessoal entender qual que é a diferença, eu lembro que teve uma época, quando eu mudei para o interior, inclusive, de São Paulo para o interior, e eu estava numa venda hospitalar, eu estava planejando aquela venda e atuando, né? Planejando e agindo, estratégia, mudando estratégia aqui e ali, pessoas, setores de um hospital, juntando setores, conversando com setores diferentes de 1 ano e meio. Para fechar uma venda de 4 milhões. Sim. Mas foi 1 ano e meio para fechar uma venda de 4 milhões. É um funil de vendas longo que a gente fala. Longo. Eu lembro que até na época a minha meta era 3 milhões e 200, eu fiz uma venda de 4 milhões, mas o planejamento dela demorou praticamente 1 ano e meio. Quanto maior o possível contrato, né, mais longo vai o funil. Né? Aí a estratégia tem que ser muito bem desenhada. Falar com as pessoas certas. Encontrar os tomadores de decisões, encontrar os influenciadores, que isso é maior. Saber ouvir também os que eu falo, os funcionários invisíveis. Que o que eu tive de informação, cara, de segurança, de assessorista, né, do elevador, sim. Assessorista de elevador, o pessoal de apoio, assim, né? Colaborador mais operacional possível. Bem operacional. Pedro, chegou uma verba. Pedro, tem uma empresa conversando. Pedro, tem um instituto que vai doar um dinheiro. Pedro, então você começa a ter informações de lugares que você não imaginava só pelo relacionamento. Que legal. Então é muito legal. Bom, e aí quando você vai pro varejo, cara, a dinâmica é outra. É um dia atrás do outro. Todo dia é um dia diferente. No B2B você faz uma venda, você salvou 3 meses, né? 6 meses às vezes. Ali não, é diário. O teu dia no varejo é dinâmico demais. Então eu sofri com esse dinamismo até eu me adequar. E isso eu te confesso demorou um tempinho aí. Foram 6 meses de aprendizado, onde eu tinha meses de lucro e meses de prejuízo, até que a gente começou a engrenar. E aí a gente teve resultados fantásticos. Uma lojinha esquecida lá no interior. Eu falo esquecida porque quando a gente começou a ganhar prêmios com a loja, e então bimestralmente a Chili Beans fazia uma reunião e dava uma placa, premiava os melhores, o melhor faturamento, maior crescimento, maior isso. Incentivos ali. Incentivos. E aí eu tenho uma parede forrada lá de mais de 1 ano que todo bimestre nós ganhávamos alguma coisa. E o pessoal fala, poxa, quem que é esse pessoal? Eles presenteavam, tipo, a melhor loja, o vendedor ponta vai ganhar um videogame, né, um PlayStation, um celular. E nossos vendedores começaram a levar tudo lá em Andradina. Aí os grandes players começaram, poxa, vamos lá olhar o que esse cara tá fazendo aí. Sei lá, quem que é Andradina? Verdade. Onde que fica Andradina? Quem é essa loja que a gente não tinha visto ainda? E aí, nesse ano, a gente ganhou, 2016, nós ganhamos o prêmio de loja de maior crescimento do estado de São Paulo.
Legal, então cara. foi fantástico, subimos no palco, os vendedores subiram, eles que pegam o microfone, né? Na Tilibis tem muito essa, né? Não é o dono que fica lá, não, vai os líderes, vai as pessoas, vão falar, a galera que tava na frente mesmo, né? Essa galera que leva o negócio dia a dia, sabe? As pessoas que levam o dia a dia, não sou eu, sabe, Giovanni? Aprendi muito isso nos últimos tempos, principalmente, sabe? Eu não sou o fim do meu negócio, eu só sou o meio dele, verdade, sabe? É verdade, estamos ali só para ajudar, né? Eu sou um condutor. Não faz sentido tudo acabar em mim, os méritos e o dinheiro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Hoje, se for assim, aí que não sai mesmo. Aí que não sai mesmo. Hoje eu tenho uma mentalidade que muitos chamam de louco, né, em relação a isso. Eu vejo que assim que a gente vai chegar lá, mas a gente tá uma revolução financeira por causa da pandemia, de muita coisa. É verdade. Mas assim que os ajustes se concretizarem, eu tenho uma mentalidade que as lojas não são só minhas. E não são só minhas não é clichê de falar, não, realmente tem pessoas na equipe, não todas, lógico, inclusive a minoria, mas tem pessoas que merecem algo a mais. Sim, sempre tem, né? Claro. Eu já penso em sociedade, eu penso em coisas diferentes para pessoas que já provaram seus valores, princípios e competência. Né? Já penso coisas maiores para pessoas que estão comigo não há mais tempo. Vira parceiro, né? Vira quase que um sócio mesmo. Nada. Ele é. Não tem desmérito ou mérito, né? Aí tem que ver a forma de ver isso, mas de poder condecorar, né? Cada pessoa no seu tempo, ajudar quem tá ali para te ajudar. E é sempre uma troca positiva, né? É um relacionamento como um outro qualquer, né? É um relacionamento entre marido e mulher. Nós estamos ali para ajudar um ao outro e seguir. Pô. Eu não acredito muito a gente dividir muito essa visão. Sim. Porque nós precisamos de relacionamentos bons na nossa vida. É verdade. E relacionamentos bons é profissional, cara. Você tem colaboradores. Dentre os seus colaboradores tem relacionamentos bons. Do mesmo jeito que eu não quero perder na vida pessoal alguns relacionamentos, eu não quero perder na profissional. Né? Então, às vezes, a gente faz o máximo para segurar. E quando a gente pode, a gente vai fazer o máximo também, conforme for crescendo. Porque eu acredito que você cresce com pessoas te empurrando para cima. Você tem pessoas te empurrando, aí você é obrigado a crescer, você é obrigado a fazer algo para crescer quando tem pessoas que te empurram. E nada mais justo que você puxar ela para aquele degrau que ela fez você subir, você joga ela naquele lugar onde você estava. A gente não pode ficar sem ninguém no degrau de baixo. Sempre tem que ter pessoas no degrau de baixo de você. Sim. E que sejam sucessores, que sejam pessoas que cresçam. E ela também tem que ter as dela. E aí começa uma pirâmide funcionar melhor aí, né? Algo que todo mundo cresça junto. Um ecossistema muito forte, né? Então, acho que esses são os aprendizados que a gente tem durante a vida. E nessa época lá em Andradina, né? Falando de Andradina, aí a gente foi aprendendo a fazer o negócio, foi aprendendo a trabalhar com a Você ficou lá quanto tempo? Em Andradina? Com a 3 anos, cara. Eu falei que eu cheguei 16, lá... 17, 18? Não, na verdade, 15, 16, 17. De setembro de 2015 eu mudei. Aí setembro de 2017... Não, 2015, aí 2016, 2017 foi isso. Eu fiquei 3 anos lá, mas eu vou ver essas datas pra você certinho. Eu cheguei em Taubaté em setembro de 2017. Tá aí o setembro de novo. E quando você veio pra morar aqui, você ainda tinha a loja lá ou você já veio pra transferir a loja pra cá? Eu vendi a loja lá. Tá. A gente tinha acabado de ganhar esse prêmio, né? Acho que foi em 2016 a gente ganhou esse prêmio de loja. A gente tinha recebido o prêmio, se não me engano, foi no final de 2016. E aí já tinha comprador para minha loja. Isso que eu acho legal, né? Quando você sobe alguma coisa, você chama atenção, já tinha comprador, só que eu não pensava em vender. Porque ninguém imagina que com um quiosque na beira da rodovia, uma cidade de 60 mil habitantes, num shopping que parecia uma galeria, que é pequeno, um shopping pequeno, onde você não tinha cidades próximas assim tão grandes, né? Ela conseguia dar um lucro de 22%. E que para um quiosque desse a gente está falando de 10 mil. Sim. Então, assim, era uma coisa muito boa. Fora da média, né? Acima da média. E aí já tinha compradores, mas eu não pensava em vender porque era um lucro muito bom para um negócio com um custo tão pequeno, com um custo operacional muito baixo, né? E a gente já tinha encaixado ali, né? Mas aí como eu te disse, eu trabalhava sempre na área hospitalar, sempre mexendo na área hospitalar e eu não tinha largado até então. Fui aprender algumas coisas nessa área, fui entender um pouco mais sobre marketing digital nesse período também, a vender produtos pela internet, fui fazendo outras coisas aí no meio para aprender, a melhorar a parte comercial como um todo. E aí eu vim para Taubaté, em 2016 eu fui chamado por uns amigos que trabalham na área hospitalar, que têm distribuidores, começaram comigo lá atrás. Eu vim prestar uma consultoria para montar a equipe comercial deles em São Paulo.
Tá. E comecei a vir ficar uma semana lá no interior e comecei a ajudá-lo. E me deu um insight, falei, cara, vamos para a região do Vale do Paraíba, que é uma região que eu atendi na área hospitalar, conheço os hospitais e posso ajudar você a montar a equipe naquela região. E eu vim para cá e eu ainda conhecia, tinha muitos contatos da época que eu trabalhava, em 2008 parei de atender aqui, em 2016 ainda conhecia muita gente aqui. E de repente, quando eu percebi, eu já estava representando uma marca aqui na região, um distribuidor de material descartável na área hospitalar. Então, eu tinha loja no interior, com a minha família no interior, só que ela já estava rodando. Minha esposa cuidava da loja, ia todos os dias na loja, mas já tinha um sistema rodando ali com gerente, vendedores, né? Vendedor responsável, já tinha uma estrutura, que isso é a parte boa da franquia, né? Eles te ajudam a montar, a ter essa visão para montar essa estrutura. E eu consegui dedicar mais tempo aqui. Só que de repente, cara, já estava representando uma marca no Vale do Paraíba, a 750 quilômetros da minha cidade. Aí fica longe, né? Fica um negócio meio que vai e volta, aí você tem que decidir, né? E foi mais ou menos essa história aí, né? Minha esposa ficou grávida. Pela segunda vez? Pela segunda vez. Tá. E aí ela falou, cara, ou você volta... Ou eu vou. E lá fica perto das famílias, né? A família dela é de uma cidade lá do interior, chama Adamantina. Sim. E eu de Dracena. Todas as cidades próximas, né? Andradina, Adamantina e Dracena. Era um triângulo ali. Sim. Que, querendo ou não, todo final de semana a gente via nossos familiares, né? Pais ali no Oeste Paulista, né? E, cara, falei pra você, eu adoro essa região. Não vim aqui à toa, né? Depois trazer a equipe da galera. Eu queria ter um contato com essa região. E na hora que ela fez essa pergunta, na hora eu liguei para um cara da Chili Beans e falei, cara, aquele cara tá interessado na minha loja ainda, vê lá com ele, mas eu quero saber se tem algum lugar, alguma franquia para eu comprar da Chili Beans aqui na região. Mas eu quero em Taubaté. Não sei porque eu tenho essa questão. Taubaté, eu acho que ela tem uma cara, ela é uma cidade grande, comparado das cidades que eu vim, né? 60 mil habitantes, 80 mil habitantes. Bem maior. Bem maior. Tem uma estrutura, uma baita estrutura, tem muita coisa aqui já, é muito bem estruturada e tem cara de interior. É verdade. Tem um senso caipira aqui muito grande, tem aquela cara dos vizinhos, aquela coisa dos encontros e tal. Eu falei, quero morar em Taubaté. Cara, o cara me retornou depois de 10 minutos, falou, não tem uma loja só em Taubaté pra você comprar, tem 2. A franqueada daí tá querendo... Vender. Tá há 10 anos, teve filho, vai casar e mudou bem o propósito de vida dela, ela quer vender. Na hora eu liguei pra minha esposa e falei, bom, então você vem, né? Já tá decidido, já tá quase resolvido. E graças a Deus minha esposa é muito parceira, sabe, cara? Minha esposa é muito parceira, ela me acompanha mesmo, assim, ela compra minhas maluquices desde quando a gente saiu de São Paulo. Quando eu levei ela pra São Paulo, depois quando eu peguei de São Paulo, levei pra uma cidade lá, morar no interior com a família dela. Daí quando eu tirei ela de Adamantina, levei pra Andradina. E de Andradina pra Taubaté foi mais uma coisa que ela abraçou. Ela veio grávida de 5 meses. Caramba. É parceira mesmo, aí não tem como... Eu lembro até que nosso plano de saúde da época só cobria a região, então ela veio pra cá sem plano de saúde, veio pra nascer no particular, então a gente ficava rezando pra dar certo. Para dar tudo certo. Mas aquela ligação, até eu vir morar em Taubaté, foram 30 dias. Caramba, super rápido. Aí você chegou a vender lá e veio pra cá. 30 dias eu fiz tudo isso. Aí você comprou a primeira loja, né? Isso. Depois, de quanto tempo você rodando, né? Porque você já conhecia o business, você já tinha lá uma estrutura, né? Isso já estava formado. Depois de quanto tempo que você optou em ter a segunda e por quê? Cara, na verdade a franqueada tinha 3 lojas. Ela queria... Todas aqui? 2 aqui em Taubaté e uma em Guaratinguetá. Tá. A gente fez um acordo no começo que eu compraria uma, ajudaria ela com as outras 2, ajudaria mesmo, visitaria as outras 2, enquanto isso eu já ia estudando as outras 2 e depois de uns meses eu decidiria, teria preferência de compra, preferência de compra e a gente negociou um valor lá atrás, né? E aí realmente uma das lojas em Taubaté, no momento eu não quis e a gente não achou legal no momento. E aí eu fiquei 24 de setembro a gente abriu uma loja em Taubaté, né? A gente assumiu a loja em Taubaté e em abril nós assumimos a outra loja de Guaratinguetá. Entendi. E aí, então, a primeira para a segunda loja foi uma transição muito rápida, que já foi um acordo e eu já vinha trabalhando de setembro de 2018 até abril de... Setembro de 2017 até abril de 2018, eu vim trabalhando naquela loja como um observador para ela. Sim. E eu também fui ajudando a e o fato de conhecer já, né, o business, já vir de uma
de uma cidade onde você lidava com a própria marca e os óculos e tudo que a marca oferece, já meio que direcionou, né? Você só precisava se assentar aqui no vale mesmo e tentar potencializar, até porque a cidade te dá mais, por ser maior, te dá mais essa possibilidade, né? E chegando aqui, quais foram as suas estratégias macro, assim, né? Pra gente ir mais no sentido de dar algumas dicas aí pra quem tá... A princípio, cara, foi onde a gente se conheceu, foi fazer networking. Tá. A primeira coisa que eu fui procurar foram amigos e parceiros. Foi conhecer pessoas. Preciso conhecer pessoas. Um dos motivos que eu saí do interior foi eu precisava conhecer pessoas que tivessem os mesmos... uma união de propósito, que quisesse evoluir, que quisesse trocar experiência, que quisesse crescer, onde eu pudesse aprender, né? E pudesse servir essas pessoas de alguma maneira também. Por isso que o BNI casou muito bem, porque é até a filosofia, bastante, né? Então, em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi sentar num grupo aí de BNI, de empresários, e fazer bastante network, né? E com isso poder fazer parcerias, né? Então ali, enquanto a gente trabalhava a parte interna da loja, pessoas, procurando as pessoas certas para montar lá a estrutura logo. E uma coisa que eu aprendi, que eu fiz bastante tempo errado, começar de baixo para cima. Então, como eu sou proprietário, eu vou na loja muito, eu comecei em vários momentos procurar a equipe de vendas e eu ser o gestor. Só que eu não tinha aquele tempo que o funcionário precisa. Eu não tinha o tempo de dedicação que um gerente que vai que todos os dias que fica tem. Então, uma coisa que eu aprendi bastante é que você precisa entender quem é o líder primeiro e talvez ter um líder do seu lado para te ajudar a montar a estrutura toda de uma loja. E foi isso que eu fui aprendendo nessa época. Porque em Andradina minha esposa ia todos os dias, então a gente tinha um fluxo, mas depois fazia quase que esse papel aí. Fazia praticamente esse papel. Quando eu estava lá na região, eu também ajudava muito, então eram 2 pessoas ajudando, então fortalecia. Mas quando ele chegou aqui, minha esposa teve filho. Sim. Poucos meses depois. E eu tava com a minha distribuidora de material hospitalar aqui. Rodando ainda. Rodando, que eu tinha que dedicar muito tempo. E eu que visitava na época os clientes, né, com a distribuidora. Então, foi onde eu aprendi. Eu falei, calma aí. Se eu quero ter um modelo de franquia, eu preciso confiar no que a franquia me expõe. Então, para escolher uma franquia, você tem que conversar com muita gente. Primeira dica, conversar com muito franqueado. Né? Esses dias atrás eu estava vendo uma franquia numa parte de marketing também e fui conversei com uns 15 franqueados, eu desisti. Então, você tem que conversar com muito franqueado, muita gente que faz o negócio para entender, porque muitos vão te falar os pontos negativos também, que eles sofrem. Sim, claro. E aí você também tem que ter o discernimento, e acho que isso é muito importante, de entender aquele franqueado que está insatisfeito, metendo pau na franquia por culpa dele. Que é difícil, né? Você saber separar, né? Se é o cara que tá errando ou se é a franquia que não deu algo ou que não forneceu algo. Por isso que é importante falar com vários. Porque você vai conversar com aqueles que estão indo muito bem e por saber o problema de alguém que tá... Geralmente é o seguinte, cara, quando o cara terceiriza a culpa e começa a colocar muita culpa nos outros, em processo, em pessoas, você começa a ver que tem alguma coisa com ele também. Né? Nesse período eu aprendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, sabe, Gilmar? A pessoa não tem tempo de ser bom. Não tem tempo de ser bom em outras coisas, cara. Então você vê que realmente, tem falhas? Tem. Mas você começa a ver que tem excesso de desculpas em cima das falhas. Sim. E aí você vai entrevistar outros, né? Conversar com outros franqueados para você poder entender se aquela falha ela se é repetitivo. Se é repetitivo e se é o perfil se você vai conseguir solucionar aquilo, se você vai ter aquele problema também, se é comportamental. Entendi. E como é que você... lógico que lá, né, atrás você escolheu o modelo de franquia por algum motivo, não sei se foi a sua primeira opção. Se você tivesse que falar pra gente, assim, quais são os 2, 3 pontos positivos e negativos de se ter uma franquia, o que você poderia falar pra quem tá te ouvindo e te vendo? Cara, a franquia, como eu te disse, eu abri minha primeira empresa, eu presa, querendo fazer tudo, né? Da venda ao marketing à gestão. E se você é muito bom comercial, cara, eu já vou te dar uma letra. A maioria, quase todos que são muito bons no comercial, vai ter uma falha muito grande na gestão, porque o olhar fica muito em cima do comercial. Então, o que a franquia traz de bom é justamente a questão da estrutura.
de te dar uma visão geral sobre o negócio, de já ter expertise de vários outros franqueados. Então é legal você ter uma franquia que tem uma certa estrutura. Não que você não deve ir atrás de uma franquia que começou há pouco tempo, mas você tem que sentir confiança que elas têm expertise na gestão do negócio, porque você tem vários perfis de franqueados. Tem um perfil que é só gestor, que eles são gestores. E o gestor vai precisar aprender o comercial. Então a franquia tem que saber ensinar, tem que treinar, tem que ter uma estrutura de treinamento para treinar o franqueado e a equipe. Sim. Para auxiliar. No meu caso, eu gosto muito do comercial. Parceria, network, eu gosto da parte de marketing comercial. Eu tenho que olhar para a estrutura da Chili Beans com a parte de gestão. Para eu entender na parte de gestão onde eu preciso me fortalecer. Então, no caso da Chili Beans e de várias outras franquias que eu conheço, a vantagem é que os caras têm expertise da estrutura como um todo. Né? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, quando você... Mas só por ser grande ou porque eles conseguiram implementar? Até eu sei porque eu tenho clientes que têm franquias e mesmo sendo franquia grande, o cara reclama que não ajuda nisso, ou por mais que tenha aquela estrutura, mas sempre a gente que está um pouco mais longe não recebe isso, não tem aquilo, né? Fica aquele... Como é que eu vou dizer? A sombra do que é padronizado, mas se vira aí. Se vira aí, né? Não, cara, não é perfeito. Não é perfeito. Sim. E vai ter coisas que... Tem algumas coisas que eu tenho certeza que talvez eu conheça e faça até um pouco a mais do que a rede. Né? Do que... Às vezes você vai conversar com eles algum assunto que eu conheço, eles também não estão dando muita atenção para aquilo, né? Tá. Não é perfeito, cara. No caso das Chili Beans, quando tem alguma novidade, você tem a liberdade de implementar algo por você mesmo? Cara, tem. É uma das coisas que me atraiu, sabe? Que tem franquia que é muito engessada e tem um padrão nacional que deixa... Hoje a gente mudou muito. Muito amarrado, né? A agência de marketing é só essa, o material de marketing é só esse, o jeito de vender, não sei o que, aí você fica preso e... O que me deixa feliz com a Chili Beans, que esse é um dos pontos positivos que eu tô vendo algumas outras franquias partir para esse ponto. Por exemplo, o pessoal não podia ter Instagram próprio, regional. Tinha que obedecer um Instagram nacional. Só que o nosso... Poxa, como no Instagram nacional, se a gente tá falando de um país continental igual o nosso, onde cada estado é um país diferente. É verdade. Aliás, dentro do mesmo estado tem várias culturas. Então é impossível, cara, uma empresa vir aqui e colocar um Instagram nacional. Eu tenho que me falar com o meu público daqui. Eu tenho que ter minha personalidade. Então já vejo que várias franquias estão caminhando para isso também, mas a Chili Beans já me dá isso desde o começo. Então ela me dá uma força de branding de marca, né? Eles falam nacionalmente com a marca de uma maneira muito forte. Então isso eu acho que as franquias, várias franquias fazem muito bem. E por fazer esse branding grande, quando você faz o regional facilita. Fica mais fácil picar, né? Depois dividir. Né? Tem muita gente que fala assim, eu prefiro o meu negócio próprio. E realmente, o negócio próprio você vai ter uma margem maior. E esse é o bom do negócio próprio, você vai ter uma margem maior. Sim. Porque numa franquia eu pago royalties. Pago o Fundo Nacional de Propaganda, né? E fico, às vezes, engessado com o fornecimento de produto daquela franquia. Por outro lado, os caras investem uma grana preta em branding de marca. Né? A Chili Beans estava no Big Brother esses dias, né? Fazendo um evento lá dentro, trabalhando com grandes influenciadores, grandes marcas e investindo um dinheiro pesado, alguns milhões de reais em anúncio, né? Em TV. Então eles criam... É um marketing direto, né? Que você pequeno recebe por estar numa cidade menor que já está vindo pronto, né? Vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, a gente fez campanhas do DJ Alok, né? Poxa, o pessoal vai através da campanha nacional. Quando é que você ia ter grana para pagar o Alok para fazer uma propaganda? Não é verdade? Agora vem o Giannichini e venceu o nosso embaixador da ótica, né? Que a Chili Beans tem um negócio ótico também, há 1 ano e meio atrás eles montaram um negócio. A gente montou aqui também uma loja ótica da Chili Beans. Legal. Saiu do padrão de lojas vermelhas para montar um negócio onde o foco são lentes. É ótico. Então tem 2 negócios da Chili Beans agora, né? E eu tenho os 2 aqui na região. Então ele pegou o Giannichini para ser o embaixador da ótica. Né? Você tem o DJ Alok que vende muito com a loja vermelha, né? E eu tive agora recentemente na convenção, né, da Chili Beans, que a gente chama de Superdose, porque é um evento fantástico, cara. Não é uma convenção tradicional igual eu participei na área hospitalar, né? Mas são eventos. O Caíto Maia, né? Ele pega até Teve épocas que ele pegou o produtor do Circo de Soleil, o produtor que fez a abertura das Olimpíadas para fazer os lançamentos das coleções, sabe? Que legal. Então é um negócio que é muito grandioso. Teve a Ludmilla, né, a cantora, agora participando lá dos lançamentos.
a Gabriel Pensador, Serginho Malandro participando lá das paradas, as licenças, né, que a Chili Beans compra, que uma marca grande compra, né, uma Imaginarium, várias outras marcas compram para montar no produto, você não consegue se você estiver sozinho, né? Sozinho você falou, não dá. como você muito investiria? Pequeno, né? Poxa, a Chili Beans hoje ela investe ela compra a licença da Warner, da Disney. Então ela tem Marvel, tem Harry Potter, e essas coleções são mundiais, na verdade, é a exclusividade que fecha para o mundo inteiro, Beatles. Verdade. Então, a força de você estar com uma marca, uma franquia, é essa. O trabalho deles, quando você paga lá, você tem que entender que o que você paga obrigado por contrato é o que você não tem coragem de pagar. Quando você... tem dinheiro, né? Às vezes tem coragem, mas não tem grana. Às vezes tem coragem, não tem grana, às vezes tem grana, mas não acredita e não tem coragem, né? Então, você é obrigado já a pagar ali, não tem conversa. Já vê o boleto, você é obrigado a pagar. E esse dinheiro realmente é revertido. Então, você quer procurar uma franquia? Primeira coisa, cara, vai procurar algo que vai ver como que eles investem a grana que você devolve para eles. Porque todas vão te cobrar alguma coisa. Sim. Todas vão cobrar ROIs, vão cobrar FNP, vai lá, estrutura. Um tempo atrás um parente meu me ligou e também está comprando uma franquia. Cara, primeira pergunta que eu fiz, eles dão uma estrutura de custos para você de uma empresa? Porque eles também te dão uma estrutura do que é cada custo seu, de quanto representa cada custo seu operacional ali, né? Custo de ocupação não pode passar de X%, entendeu? Então eles te dão essa parte de gestão, mas principalmente eu falo para eles, essa parte é uma estrutura fundamental, mas o motor que vai levar é o marketing, é a propaganda, é o que vai fazer você vender. E não adianta, toda empresa vende alguma coisa. Sim. Então se toda empresa vende alguma coisa, você precisa entender como que eles vendem e como que é aplicado o teu dinheiro. Então esse é outro benefício muito grande de você estar com uma franquia, né? E isso realmente eu não me arrependo e tiro o chapéu para a maneira como a Chili Beans faz esse tipo de branding nacional. Legal, muito reinvestimento, né? Capta a grana, move para fazer a roda girar aí. E como empresário, Pedro, o que você tem tido como... não levando mais em conta agora o lance da própria Chili Beans, né? Porque tudo bem, é uma marca internacional, grande, tem todos esses investimentos que você disse aí, mas como é que você vê o seu crescimento como empresário aí nos últimos 3, 5 anos, inclusive por conta da pandemia, né? Porque, cara, todo mundo teve que se reinventar, né? Acredito eu que a marca, a forma como a Chili Beans veio fazer mercado, não sei se você viu gente falindo, tanto amigos quanto até dentro da própria Chili Beans. Olha, Giovanni, como é que você está trazendo isso aí para você? Eu já considerava que meu crescimento estava sendo grande e que existia uma curva, né? Que existia uma crescente, ascendente do meu crescimento como pessoa empresária, né? Como empresário. Mas não tinha crescido nada. Depois veio a pandemia, eu vi que realmente eu não sabia nada. Que eu não sabia nada, né? Sabia sim, mas que realmente eu precisaria ainda crescer 10 anos em um, 20 anos em um. A pandemia veio para te mostrar que você... Quer dizer, veio para te mostrar não. Ela te forçou a você sair do ponto que você estava e fazer o sobrenatural para poder chegar num nível que você nunca atingiu antes. Então, antes da pandemia, eu ia ajustando ponto a ponto dessas minhas falhas. Então, eu já tinha reconhecido, porque o empresário ele precisa reconhecer. O orgulho faz o empresário quebrar. Com certeza. Todo empresário orgulhoso quebra e ele não percebe que ele está quebrando, e quando ele percebe é muito rápido. Todo empresário ele precisa reconhecer que é fraco. Vários pontos, Giovanni. Não adianta, cara. Na hora que eu converso com aquele cara que bate no peito, porque na minha empresa, já sei que tem um monte de falha que ele tá erguendo a voz para tampar os buracos que ele tem na empresa dele. Né? E o que a pandemia veio mostrar é que mesmo empresas que estavam faturando muito bem, que era o caso da minha, um faturamento muito bom, todas as lojas, a gente tinha crescido. Inclusive nós estávamos com 5 lojas, Giovanni. Hoje eu tenho 3. Então a gente teve que se readequar, fazer escolhas depois para continuar, para se reestruturar. Claro. Mas o que eu entendi é que o faturamento era como se fosse o mar, né? A água do mar. Você tem ela ali, sobe a maré, baixa a maré. E você tem ela toda hora vindo uma onda, depois outra onda. Mesmo se ela recuar, daqui a pouco ela vem umas ondas e te traz de novo a maré de volta, te traz o dinheiro de volta. Então eu via muito assim o faturamento como o mar, né? E de repente a pandemia fez o quê? Ela secou o mar. E aí você teve visão do fundo. E aí quando você tem visão do fundo do mar na tua empresa, você começa a ver várias pedras e buracos. Você vê tudo. E que muitas dessas deficiências, Giovanni,
faturamento ele realmente disfarça porque ele não parece ser problemas tão grandes. Sim. São só algumas coisas que você, poxa, pode deixar para amanhã. E por deixar para amanhã aparecem outras coisas para você resolver e você vai... Sim, vai adiando. Adiando, mas quando o mar esgota, porque foi isso que aconteceu. A pandemia esgotou o mar, coisa que todo mundo acha impossível, né? Você não acha possível esgotar o mar, né? Ninguém achava. É verdade. Ninguém achava possível fechar as portas num total de 6 meses. 4 meses em um ano e 2 meses no outro. Somando o segundo ano, foram 2 meses. E aí você fala, cara, o impossível aconteceu. Milhões de faturamento que a gente deixa de ter por causa de meio ano. E aí você tem toda a estrutura, cara. E aí? Aí você é obrigado a aprender de RH de uma maneira forçada. Só que você também não tá bem. Só que você tem várias mentes que não estão bem também, porque estavam dentro de casa, parados, estão voltando, e não entende o lado do empresário. Só que eu também tinha que entender o lado deles, emocional. A parte de RH, a parte financeira nem se fala, cara. Eu achei que eu soubesse um pouquinho. Aí eu vi que eu não tinha feito nada ainda na parte financeira. Praticamente estruturado nada do que eu deveria estar, E aí você é obrigado a crescer a parte comercial, você é obrigado a desenvolver várias vezes. Por quê? Porque mudou tudo, cara. Você parou de vender no presencial para vender no offline. No offline não, né? No online, né? Você começou a vender no online. Parou de vender você parou de depender de um fluxo para se virar, cara. Não tem mais a porta aberta ali. Não tem mais a porta aberta. É muito legal que você vê vários outros negócios surgindo em relação a isso. O que um aprendizado? E é uma visão que eu tenho, que compartilho, outras pessoas também têm, né? Que eu sigo, que eu também tenho como mentores. O digital vai englobar tudo, cara. Vai engolir. O digital vai engolir tudo. Eu também acho. Quem não tá nele ainda, de alguma forma... Só que quando a gente fala isso... Ou tá morrendo, vai morrer. Ou tá morrendo, vai morrer, cara. É inevitável. Se você não sabe nada do digital, se prepara... Vai juntando sua malinha, porque você vai ter que procurar outra coisa pra fazer, irmão. E ser empresário, talvez você vai ter que voltar a trabalhar para outro. Por quê? Pra você voltar a ser empresário, você vai ter que voltar com o digital. E eu vejo que as coisas mudam tanto, né? Eu fiz o meu primeiro canal do YouTube, que nem foi aqui do IOPEX, foi do meu estúdio, né? Da indústria da música. Hoje tá com 11 mil inscritos, que é pouco, né? A gente acha muito, mas é pouco. Vai fazer 6 anos e meio. Ou seja... Vendendo curso online lá, eu comecei primeiro. YouTube eu comecei primeiro. Aí fui fazer aqueles cursos aí de lançamento, de um monte de coisa, perpétuo e tal. Cara, e o tempo vai passando, a gente vê primeiro que tem várias formas de... Como a gente diria antigamente, tem várias maneiras de preparar Neston, né? Não tem uma só. Cada business e cada forma de você aumentar tanto a sua esteira quanto o seu mix... Hoje em dia está puxando cada vez mais pro digital, né? Se você não se adapta, não adapta a sua linguagem, marca, cor, seja lá o que for, para você ter o digital, né? Como, pelo menos no início, uma possibilidade, mas já com olhos futuros de um bom percentual das suas vendas, cara, daqui a pouco você vai sumir. Porque o varejo em si, ele não vai ficar como tá mais, né? Tá tudo muito fácil, né? Celular e um monte de coisa que você consegue comprar de qualquer lugar hoje. Muito fácil. E Gervando, a gente tá numa fase que é uma transição. Não é algo que tá acontecendo, que é uma onda. Já tá indo, né? Já estamos na onda. Nós estamos nessa onda que não tem volta. É uma transição. Tá vindo um metaverso que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que é e o tanto que vai abalar o negócio físico, cara. Verdade. Você imagina a pessoa entrar numa ótica, entrar em algum lugar, alguma loja física através do metaverso, só que provar todos os produtos de maneira milimétrica, perfeito, como se estivesse lá. E pede e chega, pronto. Então, pede e chega. Só que ele vai estar provando o formato do rosto dele, com óculos em 3 dimensões colocado ali de maneira... Na medida certinha, vai ficar real, cara. Então, você acha... Eu penso nisso o tempo inteiro. Eu falo, cara, como que vai ser? Como que vai ficar as óticas, as lojas todas de um shopping, sendo que eu vou ter ela toda num outro endereço? Que não é o físico aqui, é um virtual. Então a gente está no meio de uma transição, numa revolução gigante. Eu acho que o varejo é uma das áreas, tem outras, mas o varejo é uma das áreas que, na minha opinião, vai mudar mais, né? Por exemplo, a ideia de shopping, eu nem sei se vai existir. Eu acho que vai acontecer algum outro fenômeno, né? Porque o shopping em si, ou seja, um lugar onde você junta vários comércios, né? Ou várias lojas para você vender uma coisa,
você não tá ali, não precisa estar ali, e você pode receber isso em casa, cara, primeiro que você diminui vários custos, né? Por um lado é ruim, né? Porque você tem talvez até menos pessoas, do ponto de vista de atendimento direto com o cliente, mas se você pensar a possibilidade que, né, a internet pode te dar, você vai falar assim, pô, mano, será que eu vou ter que mandar a gente embora? Não sei, talvez você vai ter que contratar mais, né? Talvez, então, é uma incógnita aí do que vai acontecer, mas que a mudança ela já está acontecendo e que ela vai dar uma acelerada. Sim. Porque tá todo mundo falando, mas daqui a pouco ela já está entrando em ação, né? Mas daqui a pouco vem em massa, ela vai dar uma acelerada. Não tem demora um pouquinho, disso. É sempre assim, né? Depois vem um aplicativo com um aparelho, 2, 3 e bum, aí a coisa já começa. Igual quando veio o WhatsApp, cara. Né? Que eu tenho cliente nos Estados Unidos, né? WhatsApp lá ninguém usa. Assim, é muito pouco usado. Mensagem, e-mail, outras coisas em si. Aí você pergunta assim, pô, mas no Brasil eu não consigo nem ver uma loja, sei lá, um varejo, uma loja de roupa, no seu caso lá. Como é que você sobrevive sem WhatsApp hoje? E é muito complicado você passar isso para um colaborador. Que isso é uma ferramenta, que é essa nova função dele. O colaborador está esperando alguém entrar para ele atender. Ele acha que foi para isso que ele foi contratado. Agora você começa, é bom de redes sociais. O que você sabe de redes sociais? Mudaram as... Mudou totalmente os quesitos. E a gente está vendo essa mudança tão grande, Ivan, tão grande, que eu fico preocupado com a parte da pessoalidade mesmo, da conexão. Sim. É verdade. Porque você tem a conexão com o cliente, que vai diminuindo, que é a conexão real de energia que a gente troca aqui em estar presente. A gente podia fazer isso aqui, um podcast online. Só que até um dia você perguntou, vamos fazer online para agilizar isso? Que eu falei, não, cara, eu prefiro o pessoal, porque eu tô te olhando, tá? A gente tem uma troca de energia, eu acho bem melhor. E eu acho que essa falta que não tem como cessar, todo mundo precisa disso. Só que entende que isso vai ser uma depressão, né? Vai entrar como um sistema, um estado depressivo. Você imagina um vendedor trabalhando com óculos dentro da casa dele, sabe? Eu não vejo isso com bons olhos. Ele tem a parte boa. De repente, cada um poder trabalhar de onde quiser, ter uma liberdade geográfica muito maior. Mas eu vejo que a gente está partindo para um lado da falta dessa conexão. Mas eu também acho que, assim, tudo que vem para mudar drasticamente, como foram os aplicativos, tem sido, né? Instagram e tal. Tem um lado que eu até estava discutindo outro dia num churrasco com um amigo meu que também é empresário. E eu estava falando para ele, cara, eu penso assim, qualquer mudança que é tecnológica, ela também precisa ser adaptada à cultura. Né? Não adianta de novo, WhatsApp, e aqui a gente usa nos Estados Unidos muito pouco. Se vier o metaverso, seja lá o que for e com qualquer nome, eu acredito que o brasileiro vai ter ali, né, a gente vai adaptar para a nossa cultura. Seja, né, e até você estava falando há pouco tempo atrás, né? O fato de, sei lá, no norte é de um jeito, no sudeste é de outro jeito, no centro-oeste é de outro, no sul é de outro, completamente diferente. Até dentro do próprio país, né? Eu não sei se teoricamente em algum lugar a loja acabaria, né? O cara poderia atender dessa forma, mas estando na loja. Né? Então essas adaptações... Uma coisa que eu vejo muito é a produção de conteúdo dentro da loja, uma produção intencional, né? Com cronograma, isso poucos fazem, né? Quando a gente fala de marketing digital, a maioria das pessoas, até é bom deixar isso claro, porque a maioria das pessoas ficam pensando no e-commerce. E a gente não tá falando de e-commerce aqui. Hora nenhuma. E-commerce é uma vertente do digital, uma vertente que talvez quem tem o próprio negócio é inevitável que entre também. Sim. Mas a gente está falando de produção de conteúdo específico para o cliente entender muito mais a persona. Educar e passar informação. Sabe o problema da maior parte do varejo que eu vejo? Que não entende a persona que tem. Porque como eles atendem o fluxo que entra, eles nunca pararam para estudar quem que é o público-alvo. Você vai no... E é bom deixar claro, público-alvo é diferente de persona. Né? O pessoal acha que é a mesma coisa. Sim. Mas quando você fala assim, quem que é o cara que você atende? Homem, mulher, não sei o que, tal de tal idade, não sei o que. Fala, não, mas quem que é ele mesmo? Quem que é a persona dele, né? A persona dele é o Pedro, 35 anos, casado, com 2 filhos, que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo para vir pro shopping, que não sei o que, que tem a dificuldade X, assim, assado, que gosta de um churrasquinho, de uma festa no final de semana. Essa é a persona que ninguém entende hoje no varejo, porque sempre dependeu do fluxo, Giovanni. E tem gente com 10, 15 anos de empresa que não sabe a persona que tem. Acha que sabe. Acha que sabe. E aí, na hora que entra no digital, fica perdido. Porque a persona já precisava saber para vender no pessoal, para saber como sondar, saber as perguntas, saber entender melhor quem entra ali para já atender e sondar melhor. E no digital é impossível você não saber a persona. Não tem nem como. Não tem nem como.
Como é que você vai fazer um conteúdo se vai fazer para todo mundo, não faz para ninguém? Não faz para ninguém. Aí você tem hoje uma coisa que tá muito forte, que é a gestão de tráfego. É a gestão de tráfego, é fazer tráfego de anúncios para a loja, é cadastrar lead, é você ter dentro da tua loja ou dentro da tua empresa, B2B ou B2C, não interessa, mas você tem que ter cadastro de lead. Sim. Você tem que ter um setor que trabalha esses leads. Tem que ter um foco, não é depois eu vejo eles que agora eu vou atender, não, tem que ter alguém atendendo esses Seja leads. via e-mail, WhatsApp, independente da informação que chegue. Não interessa qual canal. Tem que ter uma pessoa que pega esse lead e vai se comunicar. E às vezes mais de um. Eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar e-mail e dependendo do negócio, dependendo do ticket também, não é algo que se manda mensagem, é algo que se liga. É verdade. Né? Você não vai, eu não vou vender um óculos de 3 mil reais com lente mandando mensagenzinha. Eu tenho que ligar para você e tem que falar, Giovanni, mas calma aí, cara. Eu preciso te dar umas orientações aqui, é melhor pessoal, senão não dá, é melhor por telefone. Então eu tenho que entrar no marketing digital e começar a aprender no marketing digital o que é conteúdo, criação de conteúdo, que tipos de conteúdo eu posso criar. Isso aqui que você está criando um conteúdo, cara. Sim. E é o que eu estou pensando em fazer para mim. Também eu preciso fazer conteúdos para minha persona de alguma maneira também na loja. Eu estou pensando em podcast, entrevista, sei lá, só foto mesmo. Eu preciso criar alguma coisa. Gestão de tráfego. Olha só que interessante, Giovanni. As empresas agora estão especializadas em marketing, não é mais nos produtos, entendeu? Estão especializadas no marketing no geral. Por exemplo, vou te dar um exemplo, cara, prático. Comecei a ver óticas dentro de prédio comercial, que não depende zero do fluxo. Uhum. E eu tô vendo outros tipos de comércio também indo para... Tem vários aqui, por exemplo, tem vários. Aqui tem celular. Tem joias, tem celular, tem semijoias, né? Semijoias, acho que tem 2. Celular, tem produto, acho que médico também tem. Enfim, não atendimento, né? Serviço, mas produtos. Cara, a depender do seu nicho, tem cliente que prefere lugar fechado. Eu quero ter ali uma ideia de um VIP ou de me atender sozinho, ou ter um tempo com você para bater um papo, nem que seja com hora marcada, enfim. Gosta dessa pessoalidade, dessa tranquilidade, dessa exclusividade. Mas aí eu te pergunto, como que você atrai ele se você não tem fluxo? Não tem como. Ainda mais porta fechada. Ainda mais. Se eu não tivesse... Eu tenho lá, a minha jornada do cliente está lá. Eu tenho 16 canais que eu uso de marketing ao mesmo tempo. Então eu uso... uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que é você fazer replicação de conteúdo, não da mesma forma, mas usar o conteúdo de maneira diferente em canais diferentes para você potencializar. Por exemplo, por mais que a gente tenha uma única persona ou mais de uma, eu tenho 2, né? Talvez vou ter 3 aí no segundo semestre, mas quanto mais persona, pior é. Você tem que gerar mais conteúdo para pessoas diferentes, né? Para personas diferentes, falar de maneira diferente, gerar conteúdo diferente, enfim. E quando a gente usa muito conteúdo diferente, você começa a se equivocar, né? Que canal você vai usar? Só que uma coisa que eu percebi, e aqui eu vejo pouca gente falando disso no Brasil, eu uso isso muito com os meus clientes, que por mais que a gente tenha uma persona, não sei qual é a sua, mas vamos supor, homem, né, o Pedro, igual você falou lá, tantos anos, 2 filhos, gosta de churrasco, isso e aquilo, né, a gente detalhe lá. Por mais que essa seja a persona ideal, você tem a mesma persona que te vê em plataformas diferentes. Você pode ser o Pedro parará, que gosta do Instagram. Mas existe um Pedro parará igualzinho que só vê o YouTube. Existe um outro Pedro igualzinho que não vê nenhum e gosta do TikTok, porque o filho dele, sei lá o que. Ou seja, por mais que a gente tenha a mesma persona, a gente precisa estar em canais diferentes, porque a minha persona me vê não em um canal só ou 2, né? Me vê em vários, em momentos diferentes, horários do dia diferente ou da semana, então tem que ter... E hoje o meu desafio é esse. Hoje o meu desafio é atingir vários canais ao mesmo tempo e ter que produzir conteúdo para todos eles, né? Hoje o meu desafio é esse, essa produção tempo de conteúdo. Porque tem tempo, né, E no seu caso, franquia, né? Porque você tem que respeitar algumas coisas, não pode fugir muito, mas... Mas eu posso, eles me dão liberdade para produzir, mesmo dando liberdade, mas assim, por exemplo, tem 2 negócios. Tem 2 negócios Chili Beans. Um que é a loja vermelha e outra ótica, né? Um tem uma idade, outro tem outra. Um tem uma persona, outro tem outra persona. Sim. O canal de distribuição também muda. Claro, Por exemplo, para ótica, Facebook conversa. Muito mais do que Instagram. Sim. TikTok nem vê. Agora, para loja vermelha, você tem uma conversão maior no Instagram, mais TikTok e nada de Facebook. Ou muito pouco. É pouquíssimo. Tem, mas é pouquíssimo. Nem precisa nem considerar tanto. Não precisa nem considerar tanto. Dá para potencializar a força nos outros.
Então você começa a ter que entender sobre esses canais de distribuição. Por exemplo, o TikTok. A gente odeia, cara, mas a entrega dele é muito maior do que a do Instagram. O orgânico ainda tá quando era o Instagram antigamente. Lá atrás, quando era o Facebook, né? O Instagram lá atrás entregava muito, né? Você colocava ali, você não precisava nem pagar. Então o TikTok tá nesse momento. Então as pessoas têm que aprender que o TikTok é uma ferramenta do momento, que se ele ficar de fora, daqui a pouco tá igual ao Instagram, só com dinheiro que você vai conseguir produzir lá dentro. E agora eles estão entregando. Então canais de distribuição é uma coisa essencial. É uma coisa essencial. E offline, né? A gente tem que continuar fazendo, a gente está falando de marketing digital aqui e tudo mais, mas a gente tem que achar estratégias no offline. A gente tem que saber quem são nossos parceiros fora, que empresas que têm o mesmo persona que eu. Né? Eu tenho que começar a descobrir isso. E é uma dificuldade, porque às vezes é uma dificuldade a gente entender a persona da nossa. Eu chamo de concorrente indireto, né? O concorrente direto é o que vende o mesmo produto que você, ou próximo. O indireto é aquele que a gente se alia a ele, porque ele tem a mesma persona que você. Ele não é o seu concorrente, ele é indiretamente a quem pode trazer cliente para você, né? Porque se eu tiver a mesma persona que você, cara, eu posso te ajudar a vender, você me ajuda, né? Você me ajuda, eu te ajudo a vender para o meu cliente e vice-versa. Então, é um lance de potencializar a venda que muita gente não pensa nisso. E o que eu fiz muito, né, quando a gente voltando lá atrás das conversas, quando eu cheguei aqui, você falou, o que você foi fazer? Fui procurar pessoas e empresários que tivessem a mesma persona que eu. Né? E fiz um monte de parceria. Muitas eu nem sei qual foi o resultado, porque era meio intangível saber se aquele... ou de curtíssimo prazo. É de curtíssimo prazo, então, ou eventos, né? Você faz um evento, você não sabe quantas pessoas você converteu daquele evento, por mais que você coloque ali uma estrutura na loja para perguntar de onde você veio, passa, né? São pessoas, né? Você não tem métricas, né, para isso. Mas, cara, a gente falou muito do digital, mas o offline, parcerias, esse olho tem que ser clínico. Agora, mais do que nunca, tá na hora de um ajudar o outro, Gevandro. Porque a gente precisa trazer pessoas parecidas com propósito e público parecido junto. Mas eu falo propósito, porque não adianta nada você vai conversar com alguém que tem o mesmo público, porque ele não tem o mesmo propósito que você. Aí não adianta. Ele não quer fazer... não quer fazer nada para ninguém, ele quer viver no mundo dele e também não tá aberto a receber, cara. É muito louco isso. Você quer fazer uma parceria, mas ele se coloca num patamar que eu não preciso. Sim. Não preciso de nada disso. Cara, não preciso de nada disso hoje. A gente tem que se fortalecer cada vez mais a crescer quem nós somos hoje, porque o outro mundo tá chegando, meu irmão. E um vai fortalecer o outro, sim, ainda mais no marketing, no comércio regional. O comércio local, ele tem essa necessidade ainda, né? Já que estamos aí, né? As lojas ainda vão ficar por muito, muito tempo. A gente está falando de digital, mas ainda demora muitos anos ainda para essa adaptabilidade. Né, eu não acredito no fim da loja física. Eu acredito na união dela, mas com o digital entrando muito mais. Mas o fim, mais forte, eu acho impossível, porque nós somos seres humanos. Nós temos espírito, alma, nós precisamos de conexão. Nós temos uma frequência que a gente vibra, que a gente precisa disso. Eu não sei você, mas tinha um tio esse final de semana que falou, você precisa tirar o pé, descansar, precisa ficar um pouco sem fazer nada, você está muito agitado, você é muito elétrico, você vai... Eu falei, eu concordo que eu preciso tirar, mas eu já percebi que quando eu fico um dia, no segundo eu já tô meio mal, eu preciso de gente. É o costume, né? Quando você tá com quantos anos? 40. 40, não tá, eu sou 8 anos mais velho. Quando eu tinha entre 35, 40, 42, assim, meu ritmo era bem maior. E vai chegando, obviamente, não só por conta da idade, né? É físico, é mental, tem coisas que a gente vai ficando mais seletivo. Hoje eu tenho certeza de coisas que eu não quero. Eu não sei o que eu quero mais fazer. Eu tenho os meus planos e tenho uma ideia ali de onde eu quero ir. Mas eu tenho certeza do que eu não quero fazer. Até porque, né, você já passou por algumas coisas, já tem experiência, já errou bastante, não quer errar de novo, né? E essas coisas é que fazem com que a gente consiga fazer parcerias ou trazer, sei lá, amigos e fazer a coisa crescer, né? O comércio local, principalmente em cidades do interior como Taubaté, e isso serve aí para muitos outros negócios, né? Serviço é menos assim um pouco porque tá muito na mão de quem oferece, né? Mas depende de loja, eu preciso ir na tua loja, entrar para pegar, manusear, né? Experimentar, né? Como diz aqui, provar o produto, né? É diferente, então você tem que... Mas tem outros mercados que já mudaram, né? O B2B, não vou falar de varejo não, mas o B2B, eu trabalhava com equipamento e material hospitalar. Os clientes já não recebem mais você. Antigamente eu ficava rodando, quando eu falei que eu fiquei 1 ano e meio, eu ficava rodando aquele hospital toda semana. Eu tenho cliente aqui que produz containers, né? Mas
para obras assim maiores, que é como se fosse um carro grande, né? E ele fala, Giovanni, antes a gente tinha que ter vários vendedores, de ficar indo na Vale, Odebrecht, sei lá o que, oferecendo os nossos containers, postes de iluminação e tal. A força de venda estava na mão do vendedor, hoje é zero. É zero. Literalmente zero, não tem nenhum vendedor, é online, LinkedIn, muito telefone, ou seja, ele teve que trazer todo mundo ali para dentro, digital pesadíssimo, porque a forma de chegar até aquele possível cliente, aí começou a complicar um pouco, né? Porque você tem duas personas de novo, a direta e a indireta. E a indireta? A direta é aquela que vai pagar pelo seu produto, né? E a indireta é aquela que compra. Às vezes você tem um comprador na sua loja, só que ele pede benção para você, que é o dono, o diretor. Então você tem que falar a linguagem dos dois, né? O cara que tá lá querendo bater meta de venda, ele tem um jeito de pensar. Sim, ele vai querer 3 orçamentos e querer preço e não sei o que. Agora o diretor, se você conseguir convencê-lo ou se conseguir chegar até ele, falar na orelha que o cara quer ouvir e tal, com certeza pode ser uma outra tratativa. É uma outra tratativa, com certeza. Mas, por exemplo, nesse mercado você já viu que o digital já chegou. Já chegou, né? No B2B já chegou muito mais forte. Chegou forte. E não é por mal. Eles também... você vê que os hospitais ou qualquer cliente de B2B começa a aumentar a quantidade de processo. Com certeza. Então ele não quer um representante também tomando o tempo do funcionário dele 1h30 sem estar planejado. Que é o que acontecia, né, cara? Eu fazia muita venda de viagem e a venda era toda minha. Primeiro, um custo altíssimo. Tem que ir lá no Rio de Janeiro visitar lá uma empresa de engenharia para fazer o projeto lá no Pará. Falava, meu camarada, aí tem que ir avião, passagem de hotel. E você ficava lá, né? Às vezes você ia para uma reunião de 2 horas e gastava o dia inteiro e tinha que ficar lá fazendo outras coisas. Então, assim, um custo muito alto, né? Tudo bem que no final das contas, né, naquele lead time de venda ali que você passava quando você vendia B2B também, se você conseguia efetivar as vendas, compensava. Mas, cara... Mas quanto que você investia? Quanto que a empresa gastava nisso, grana, né? É muita grana. E quem está te recebendo também está colocando dinheiro, né? Então eles proíbem mesmo a entrada, eles começam a limitar, começar a criar canais de comunicação diferentes, porque também não quer o funcionário, não quer que o Gevando e o Pedro fiquem 1h30 com o E você vê que você perdia muito tempo, né? Não só no translado, na logística em si. Você vai lá, você entra na empresa, você toma um cafezinho, aí você dá uma volta, o cara tem que passear com você, sei lá o que, cara, nada disso agrega valor. Mas isso tá tirando, cara, por um lado é bom, vai tirando também quem é ruim do mercado, quem também só atrapalha, entendeu? É verdade. Porque, poxa, para você agora visitar alguém, frequentar, você precisa saber do teu produto, saber agregar valor e conhecer do teu cliente mais do que você conhecia antes. Cliente, Não era mais aquele, eu sou bem relacionado, eu não sei o quê. Você tem que ser muito mais assertivo. Antes de ser bem relacionado, antes de ter a relação, você tem que mostrar o porquê que ele quer, né? Por que ele precisa de você, cara? Por que você é bom pra ele? Por que você é interessante na vida dele, no negócio dele, né? Então e as a pessoas têm que ser educação melhores, do cliente, assim, né? Eu vejo pelo meu próprio mercado, né? Eu não consigo ver hoje quem presta serviço, médico, dentista, coach, consultor, mentor, sei lá, quem presta serviço, arquiteto, que não tá no digital. Tá morto. Não, quem presta serviço tem que estar. Tá morto. Cara, eu não consigo nem ver, assim. Se você não tem... tem uma clínica ou tem, sei lá, um escritório de advocacia e não tem um Instagram ferrado e, sei lá, até mesmo um YouTube, a depender do mercado, eu não me vejo sem o YouTube. Eu faço tudo para o YouTube. Sim, o YouTube é 90% do resultado da minha parte digital vem do YouTube. E o bom, né, até para quem não entende do YouTube, eu não sou especialista, mas acaba ouvindo uma coisa ou outra de quem trabalha, né? Sim. É que o YouTube, você faz um vídeo hoje, daqui 6 anos ele pode estar dando muito resultado para você. Tem gente que clica, né? Para mim, eu sempre falo isso aqui, vou falar até que as coisas mudem, né? Pelo menos a minha experiência que eu tenho. Poderia desligar meu Instagram e meu Facebook amanhã, não ia fazer cosquinha nenhuma. Fazer cosquinha pelo YouTube te dá resultado. E eu tenho certeza que ele traz vídeos lá de trás como você tem engajamento hoje, né? Eu posso entrar num vídeo de 4 anos atrás, mudar o título, se eu quiser, mudar a descrição, colocar um link. Tudo isso nenhuma rede social me permite. Ou seja, é o que o americano chama de evergreen, né? Ou seja, você tem um negócio que ele é eterno. Eterno. Né? E ninguém vai dar 10 dedadas ali no seu Instagram para ver um óculos que você postou lá. Primeiro que a coleção já passou, né? Sim, segundo sim. que você... E legal, né? Porque você tem o mesmo vídeo e você muda toda a copy dele, por exemplo, né? Você pode fazer de forma diferente. Cara, isso é uma coisa que tá me atraindo muito, copy, né? Saber escrever. É uma coisa que eu tô estudando mais também. Antes de até falar de copy, tem a ver ainda com o YouTube que eu ia comentar.
Eu conversei com um cara um tempo atrás que ele é bem engajado no Instagram e ele cometeu o erro de tirar férias no Instagram, né? Tirou umas férias pessoal e tirou férias do Instagram. Esqueceu do Instagram durante um mês. Cara, é impressionante. Tinha, sei lá, 250, 300 mil pessoas que seguiam ele, tinha um engajamento e ele vendia infoproduto. Demorou 6 meses para voltar a ter o engajamento que esses 2 meses fizeram ele perder. Então olha como tem a diferença de redes sociais, mano. O Instagram, YouTube não é tão assim. Eu parei agora, tem um vídeo lá que ele me dá um engajamento agora e morre esse engajamento. Eu tenho que colocar outra. Eu não posso parar essa questão do engajamento. Tem que ser uma coisa frenética. Deixa agendado, se vira. Você tem que dar um jeito, você tem que ter dias na semana, no mês, só pra você produzir. Aí depois você, sei lá, se vira. Deixa agendado. Hoje o gerenciador do Facebook, você agenda tudo. Você agenda tudo. Mas o YouTube já é uma ferramenta que você postou hoje, você continua colocando lá, mas o vídeo lá de trás continua dando engajamento, consigo mudar, consigo colocar uma cópia atual, consigo mudar o título, né, a headline para alguma coisa que está sendo mudar a capa, do momento, uma capa. Então eu consigo mexer com ele. Então você tem que ter os dois, tá vendo? De novo, você não pode ficar sem, mas você tem que entender qual é o melhor para você, né? E eu ia falar outra coisa aqui que eu voltei. A copy. Ninguém dá muito atenção para o que escreve nas redes sociais, né? Texto, né? E, cara, a conversão de tudo tá no texto hoje em dia. Eu acho que um dos profissionais mais caros hoje no mundo é o copyright. O copywriter, sim. Ele é o mais caro, cara. Porque ele elege o presidente e ele faz as empresas chegarem em pontos que nunca ninguém imaginou por causa do storytelling, por causa das histórias. O copy, ele é o cara, meu. E você começa a ver que... vamos lá, todo mundo acha que o copy é só o que tá escrito, mas é o que tá falado, é o copy. A estrutura da fala das pessoas vem em cima de copy, vem em cima de gatilhos. Eu fiz um curso em São Paulo com um cara, eu paguei bem caro assim, né? Mas compensou. Que ele fala que copy não tem relação com a venda. Copy tem relação com as pessoas. Por quê? Porque você fala com as pessoas. Seja de maneira falada, seja de maneira escrita, seja através de um vídeo. Então você usa copy em tudo, cara. Porque você pode fazer, né, um vídeo de vendas, uma landing page de vendas, você pode fazer um descritivo de um post que você fez já com CTA no final, já focado na venda, enfim. Usar toda a estrutura de copy que você sabe para potencializar a venda. Para potencializar a venda. Eu tive um treinamento sábado agora com um copy que ele fez copy para mais de... Sei lá, ele foi falando o nome dos famosos lá, né? Mas atualmente ele faz a copy de um cara chamado Pablo Marçal, que deve ter não sei quantos milhões de seguidores e tal, tá saindo pra candidato a presidente e tudo mais. Não sabia. Tá saindo pra candidato a presidente e tal. Eu tive uma aula com o cara que faz a copy, né? E ele fala um negócio, ele falou, cara, copy é pra quem não gosta de vender. Ele fala, você precisa aprender, porque a pessoa, ela vai comprar de uma maneira indireta. Indiretamente, Se ela não tá comprando, você não tá oferecendo um produto, você tá oferecendo um sentimento, uma sensação, e aquela pessoa, em cima disso, ela vai comprar, né? Ela vai comprar com a emoção e justificar com a razão. A copy bem feita, quando você escreve algo bem feito, aquilo lá emociona tanto a pessoa, ela dá tanta vontade nela de comprar que ela fica achando no cérebro dela motivos racionais para comprar. Para comprar, é o contrário, né? Não é para não comprar, é para comprar. E aí na hora que ele falou isso, eu falei, cara, inclusive esse curso aqui eu comprei assim. Comprei porque me deu uma vontade tão grande de entender aquilo que eu fiquei buscando na minha mente maneiras para justificar a minha compra. Então a copy para mim também é aprender a escrever, aprender até a escrever não só descrições, títulos, mas também escrever uma ideia do que você vai produzir de conteúdo e tudo mais, cara. É uma coisa inevitável. Roteiro, landing page, seja lá o que for, né? Mas você tá vendo tanto de coisa que a gente tá falando do marketing digital, de tantas milhares de vertentes que estão surgindo no digital, cara. Hoje quem estiver fora vai ser engolido, Giovanni. Também acho. Eu tô numa corrida, não tô falando isso tudo porque eu sou... você é expert nisso? Não, sou um aprendiz nisso. Eu também. Total, cara. E assim, o que é mais legal é que, pelo menos eu gosto muito, né? Eu gosto de fuçar, gosto de fazer curso. Meio desfocado, será que tá... Acho que eu que tô balançando a mão aqui volta... e aí fica... Não tem problema. Às vezes a gente tem muito conteúdo para aprender, né? E acaba dispersando. Logicamente você tem que vender, você tem que fazer a sua empresa crescer. Cara, mas se você souber os pilares principais do seu modelo de negócio, com certeza você vai poder dedicar algumas horas, pouquinho para cada coisa, né? Eu considero um empresário, a gente já faz isso indiretamente, né? Sim. Como se fosse um equilibrista de pratinhos, né? Cada processo é um pratinho. Tem hora que eu tenho que rodar o marketing, tem hora que eu tenho que ir lá no financeiro, tem hora que eu tenho que ir no operacional, tem hora que eu tenho que ir lá no RH, tem hora que eu tenho que... Enfim, alguns você vai ter que rodar com mais frequência, a depender do seu modelo de negócio e da sua falta ou excesso de conhecimento, e vice-versa. Sim. Então,
a gente tem que ir nessa cara, leva aí. Você né? falou de um negócio importantíssimo, porque todo mundo vai montar uma empresa e vai precisar melhorar em várias áreas. Sim. Aí o erro do empresário que acabou de começar também, ou que já está há um tempo aí, mas tem muita coisa para ajustar, é querer ajustar tudo ao mesmo tempo. Não dá conta. Não dá conta, cara. O cara vai ficar pirado, vai ficar sobrecarregado e aí vem a obesidade cerebral, né? Sim, porque a pessoa fica procurando conteúdo de todas as áreas, marketing digital. Só que no marketing digital a gente falou de copy, a gente está falando de entender mais de Instagram, de YouTube, de gestão de tráfego, né? Aí o cara vai querer também fazer a parte financeira ao mesmo tempo. Na financeira ele vai querer entender sobre o fluxo de caixa, vai começar a entender, ter o ADRE melhor na mão, bonitinho, conciliação bancária, vai querer aprender mais sobre isso. E aí ele vai para outra área e vai querer aprender tudo. O cara em marketing vai querer estudar vendas, vai querer fazer um monte de coisa para vender mais. Cara, o cara pira, ele acha que é um bicho de certo, ele vai achar que é coisa de outro mundo e vai acabar indo para uma desistência do negócio. E no primeiro obstáculo que vier, ele vai achar que aquilo tudo... Ele não tem resiliência, né? Não vai ter resiliência, cara. E todo mundo fala muito dessa resiliência. E, cara, é essa fé, né, que é a resiliência de suportar. O primeiro passo pra você ter essa resiliência é não querer resolver tudo ao mesmo tempo, cara. Tem que priorizar, né? Tem que... A gente... Na vida e no negócio, a gente tem fases, né? Eu, pelo menos, sigo aí o que, tanto na minha vida pessoal quanto nas minhas empresas, o ciclo que eu já li em alguns livros, que é o ciclo dos 7 anos, né? De 7 em 7 anos, mais ou menos, né? Não é 100% assim, mas tipo a curva 80-20, né? Não é sempre 80-20, mas é a mesma coisa. A cada 7 anos a gente passa por alguns ciclos, e o business é a mesma coisa, a nossa vida também, né? Você evoluir uma empresa, não sei quantos anos você já tá, né, com a Chili Beans, mas 7 anos é coisa pra caramba. Ou você já faliu, você já comprou, você já mudou, você já tá com experiência, já tá dando outro salto, já sabe o que você tem que fazer. E é um período, se você for parar pra pensar bem, é um período de amadurecimento legal, né, cara? Não é 3 anos, eu acho pouco. 5 anos é razoável, 7 anos eu acho que é um período legal pra você falar, não... Agora eu acho que eu já errei o suficiente aqui, já acertei, eu acho que eu já entendo desse business. Com 7 anos você consegue ter certeza do que você tem, é imaturo mesmo, assim, que você já tentou, que você já foi, que você vai ter que ter alguém específico para aquilo, né? Quer dizer, já passou, né? Acho que até antes você já consegue identificar isso, né? Mas você também tem certeza das qualidades que você tem, dos pontos de onde você pode potencializar e de onde correr quando você precisa criar algo novo para potencializar alguma coisa, né? E principalmente com 7 anos você aprendeu mais com as pessoas, sabe? Sim. Porque, cara, isso... Você estava falando dos aprendizados, né? Principalmente depois da pandemia, Gevandro. Ser especialista em pessoas... Tem como você... Cara, você pode ser especialista em tudo. Se você não for especialista em pessoas, você não consegue ter um negócio. As pessoas, Gevandro, elas estão... Acho que a pandemia veio para potencializar algo que já estava acontecendo. Eu vejo as pessoas hoje com uma superficialidade hoje muito grande de propósito, de vontade, de intenções, de desejos, de sonhos. Será que é a geração ou não? Cara, deve ser. Eu não sei, não, acho que a nossa geração de 40 anos aí para cima, a gente estava mais acostumado com as pancadas, sabe? Ficar no lugar, a gente estava acostumado, nossos pais, acho que deram uma tratativa pra gente que foram um pouco mais grossos, né? mais brabo, né? Vamos falar assim, mais bravo um pouco. E a gente suporta algum tipo de coisa a mais, eu acho. Mas eu não sei, essa geração parece que é um pouco mais frágil. Tem uma fragilidade. Com necessidades diferentes, não tem bom nem ruim, né? A educação é outra. Temos que aprender a lidar com isso. Né? Porque ao mesmo tempo, assim, não acho certo o jeito que, né? Eu acho que tem que tratar com amor, não tem né? Certo, por isso que eu digo, não tem certo nem errado, né? A minha geração, pais batiam na criança. Quantas vezes meu pai bastante, meu pai me bateu, minha mãe era mestre na Havaianas, né? Jogava Havaianas de longe, não errava de longe, uma, né? Então, assim, e não tem, né? Agora não posso colocar a mão, não pode... Cara, de novo, para mim não tem certo nem errado, tem aquilo que é bom pro ser humano e que vai fazer com que você, né, tenha lá a sua boa educação, uma boa índole, um caráter legal e tal. Lógico que não é batendo, não tem nada a ver com... né? Não pode ser na violência nem nada, mas a geração ela é diferente. Ela é diferente. E a gente tem que respeitar e saber analisar pro que a gente quer, né? Não adianta você também querer fazer um business seu, com a sua cabeça, do seu modo, se lá na Chili Beans, que é uma empresa super moderna, você vai ter gente aí de, sei lá, 30, 35 anos no máximo, que é uma geração completamente diferente da sua. É muito diferente. Por exemplo, tem pessoas de 20 anos, né? 18, 22. Na ótica a gente tem já alguns colaboradores um pouco mais maduros, mais velhos, né?
não nem mais maduro. Pegada, maturidade não tem a ver com idade, né? Então, mais velhos um pouco, que já teve mais um pouco de experiência. Mas uma coisa a gente aprende. Cada um dá pro outro que teve, né? Cada um ensina pro outro o que aprendeu. Cada um é educado, cada um educa da maneira que foi educado, né? Traz muito dessa base, né? E nós, Giovanni, nós estamos nessa geração da grande mudança, né? Por mais que a gente tenha falado aí dos nossos pais que foi assim e tal, e, cara, meu pai, eu apanhava dos meus pais também, né? Eu tinha um reiozinho lá, cara, que eu enterrei uma vez um rei, cara. Ainda mais no interior, né? Poxa, velho, já tinha lá essa chácara, tinha cavalo, então tinha rei, cara. Eu apanhava uns reiozinhos lá, cara, que eu cheguei a esconder uma vez, enterrei um. Cara, de repente, em uma semana, tava um outro estalando, novinho com o couro pendurado na parede. Novinho, assim. Eu falei, cara, né? Podia ter deixado aquele, já tava meio... Esse aqui já tá duro, cara. Esse aqui vai ter que ser amaciado ainda. Vai ser não amaciado vai ser em mim, não. cara. E assim, cara, a gente tá numa fase da transição que nossos pais, eles aprenderam com nossos avós, com nossos bisavós, tataravós e por aí vai. As mesmas coisas. As mesmas coisas. No entanto que eu tenho 40 anos... costumo dizer que até meus 30 eu ainda estava levando muito do que meu avô, meu bisavô ensinou pro meu pai, né? Mas lá em 2000 começou a entrar o tal da internet, né? E isso foi mudando de uma maneira gradativa, a informação chega, né? Hoje todo mundo tem muita informação, outra velocidade, e de repente você se vê numa situação onde você tem que desconstruir um passado para entregar para uma nova geração, meus filhos que são pequenos, de uma maneira já adaptada, corrigida, várias coisas, né, mais modernas. Eu tenho informação, não posso fechar os olhos, não posso falar que o que eu aprendi, tudo que eu aprendi foi correto. Pelo contrário, tem muitas coisas que eu vejo meus pais aprendendo comigo, meus irmãos. Sim, com certeza. Por quê? Porque eles viram que eles ficaram para trás, que eles não tinham toda a informação quando eles deram alguma informação pra gente. E no negócio, Gevandro, esse é o desafio. Você fala das gerações. Eu aprendi do jeito que meus pais aprenderam. Só que os meus funcionários já é diferente. Eles já estão... Talvez mais acelerados, mais rápido. Você tem que aprender com eles. Eles querem um resultado mais rápido. Então você tem que mudar. Eu acho que existe mais uma fragilidade emocional. Existe. Para mim está muito claro isso. Não só problemas profissionais, mas a gente teve problemas pessoais com a família dessa geração. Sabe, depressões e várias coisas. Dificuldades bem pesadas, inclusive. Então a gente começa a ver que é superficial hoje. Isso existe. Mas, Giovanni, eles também estão aprendendo do jeito que os pais que têm a nossa idade e tal, estão ensinando para eles. Já estão se adaptando, né? Querendo ou não, tem vendedores que os pais deles têm a minha idade, um pouco mais velho. Sim. Então eles estão, nesse momento de adaptação com tudo também, né? Os pais deles estão passando por esse momento de adaptação. Tem muita gente separada também, pais separados, então não tem base, tem uns que tem base nessa mudança. Então, enfim, tem tanta coisa acontecendo que você precisa se adaptar a essa nova geração, que realmente eles são acelerados, eles gostam de um resultado muito rápido. Trocam da água pro vinho, do dia pra noite. Do dia pra noite. E isso faz com que o turnover aumente muito nas empresas. E você fica querendo criar coisas para manter eles. Só que cada vez que você cria alguma coisa, surge uma novidade nova deles, já uma falta de interesse repentina no negócio. E eles pedem demissão por nada. Por nada, sem ter nada em troca, só porque alguém falou alto um dia e você fala, caramba, calma, poxa, então a gente tem que... E a maioria das vezes não é dinheiro. Hoje mesmo eu gravei um vídeo que vai sair semana que vem no meu canal do YouTube falando exatamente sobre isso, né? Não vou contar o nome do vídeo porque vai sair semana que vem, mas assim, eu fiz um vídeo focado num tema que inclusive saiu desse mesmo churrasco que eu participei, porque eu fiquei pensando, cara, o empresário, ele agora, além dele ter que lidar com a geração, tem muitos empresários, pelo menos uma boa parte dos clientes que passam aqui na minha mentoria, que tem o vício, é quase que um vício mesmo, de pagar pouco pro colaborador, porque a empresa dele, ou ele não tem dinheiro, ou ele não quer pagar para também, né, ter o menor custo possível, para ter maior margem e tal. E ele acha que, ele entrando nesse ciclo que na verdade ele é vicioso, ele um dia vai se tornar virtuoso e não torna virtuoso nunca, porque você vai pagar mal, vai colocar um colaborador ruim. Isso. Sua empresa não tem processo. Se não tem processo, seu colaborador vai fazer pior do que já fazia. E aí vai ficar aquele ciclo ali que entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, cara, corrige a casa primeiro, coloca processos, estabiliza, padroniza para depois você trazer as pessoas certas, porque senão você vai até... Como é que você vai treinar seu colaborador se você não sabe nem o que você vai
explicar para eles, né? Você falou de um ponto crucial, processos, né? Que pequeno e médio empresário tem processos bem definidos na empresa, né? Que suportam turnover, né? Que suporta a troca de funcionários, sabe? E isso é um sofrimento. É isso que a gente vem criando há anos, sabe? Depois da pandemia a gente começou a acelerar, né? Nós aceleramos essa criação de processos dentro da empresa, mas em todas as áreas, né? E aí você olha o tanto de processo que falta, né? Você fala, caramba, a única coisa que eu preciso de várias, mas eu preciso que alguém entre e já sabe, e a gente tenha toda uma estrutura para aquela pessoa que está chegando. Acelerar a curva de ramp-up, né? Disso. E aí você começa a ver que você precisa ter mais treinamentos. Você precisa ter treinamentos gravados, além dos presenciais. Não pode depender mais de pessoa física para participar do treinamento. Para dar tudo. Para estar lá fazendo treinamento. Você precisa começar a criar treinamentos. Inclusive, isso eu já tive uma reunião com o gerente hoje. Eu vou dar treinamento para uma loja e vou abrir ao vivo para os outros vendedores todos acompanhar pelo YouTube e Instagram das outras lojas para não precisar estar fisicamente lá. E por que ao vivo? Para outros lojistas, cara. Quem quiser participar, que participe. Sabe? Eu acho que tá nessa época da gente começar a jogar informação para cima do máximo de pessoas possível, Evandro. Porque as pessoas precisam começar a criar a consciência que, além de aprender, precisam começar a transbordar na vida das pessoas, doar, né? Doar. E porque tem muita gente que precisa do que a gente tem. Sim. E às vezes a gente acha que a gente tem pouco, sabe? Eu tomei uma dura de um gerente meu, inclusive, né? Porque eu vinha sendo cobrado para me expor mais. Porque empresário precisa se expor, viu? Cara, você que não se expõe ainda, se expõe. Você precisa se expor. Seu negócio precisa ter uma cara. É verdade. Precisa ter uma cara, meu. Precisa ter uma identidade, sabe? Mas eu tava querendo falar sobre vários assuntos, não só essa parte de empresa, né? E algo que me tocava, de transformação de pessoas. E tomei uma dura de um gerente que eu tinha. O cara falou, Pedro, enquanto você ficar achando que você tem pouco, muitas gentes por aí não serão salvas, sabe? Você não vai ajudar. E você tem que entender que esse pouco que você acha que você tem é muito para muita gente. Com certeza. E às vezes o pouco que você acha que você tem é tudo para alguém. E então, tanto na parte empresarial, como na parte comportamental, espiritual, o que você tiver, você tem que passar. Aí até o meu mentor, cara, o Rafa Raio, eu tava na mentoria com ele me cobrou. Ele falou, quantos livros você leu no último ano? Eu falei, cara, li 12. Então, média aí de 1 por mês, dá para melhorar, mas li 12. Ele falou, legal, e eu todo empolgado, né? Eu falei, 12 dá pra melhorar, né? Vou dobrar essa meta. Ele falou, legal, e quantos você ensinou? Eu falei, poxa, nenhum. Então pra quê? Sabe? Tá bom, você precisa aprender pra praticar, absorver e colocar na tua vida e no teu negócio tudo que você aprende. Mas se você não aprender a doar, você não vai aprender a receber as coisas que tem no mundo também, sabe? Porque muita gente fala assim, tem várias maneiras de falar o mesmo ditado, né? É dando que se recebe. Esse livro aqui, coincidentemente, saiu sexta-feira um vídeo. Coincidentemente, eu tava pensando nisso não, viu, gente? Esse livro aqui, eu fiz um vídeo sobre ele, saiu na sexta. Ele fala exatamente sobre isso, sobre 5 leis, que na verdade é um livro escrito em formato de romance, texto, né? Não é nada assim técnico, mas de um cara que estava indo muito mal na empresa dele e ele foi pedir uma mentoria, né? Um apoio assim de informação para um cara super bem sucedido. E a cada uma das 5 leis ele levava para explicar a lei, ele levava esse cara um outro empresário para ele doar algum tipo de conhecimento específico que estava faltando naquele cara. É um livro... que legal! Eu comprei a versão em inglês porque já tem um tempinho e tal, é muito legal. Quem não leu, leia. Inclusive tem um vídeo no meu canal falando somente sobre esse livro aí, cara. Que legal! Como chama o vídeo que tá no canal? Você lembra do título? É sobre o livro. É sobre o livro, tá o nome The do livro. Giver. The Goal Giver. Saiu sexta-feira. Cara, e é impressionante como isso é dando que se recebe, ou no Evangelho fala a lei da semeadura, né? A mesma coisa, Ele fala isso sobre isso no livro também. Vão falar de várias maneiras essa mesma lei, esse mesmo princípio. É um princípio, né? Que inclusive, cara, ficou muito mais simples hoje eu avaliar quem tem potencial de crescimento dentro da empresa. E isso que eu faço, eu falo para todos eles. Eu falo, gente, você pode vender o que for. Isso não quer dizer que você vai crescer dentro da minha empresa. Já cometi esse erro milhares de vezes, vários. Não aprendi da primeira vez não, Giovanni. De pegar um bom vendedor, colocar como gerente e perder os dois, né? Você perde os dois. Você perdeu o vendedor e não ganhou o gerente. Aí você perde os dois, tem que demitir. Não tem como voltar muito mais atrás. E principalmente você não pode reduzir o cara de bola. Você não pode reduzir pela lei, né? Trabalhista e pelo ego da pessoa. Mas principalmente pelo gerente, ego. Já virei gerente. Porque às vezes você cria uma maneira dele subir
mais gradativa e tal, mas ele não reduz. Se precisar, ele não volta mais atrás, tem vergonha de assumir pra galera que não deu certo. Mas uma coisa ficou muito claro na hora de efetivar alguém. Falei isso hoje à tarde para dois colaboradores que estavam comigo num cafezinho antes de eu vir para cá. Eu falei, cara, é simples como tem que funcionar aqui. Eu vejo quem vai ser o próximo líder pela capacidade que ele tem de servir e ensinar. A capacidade que ele tem de servir e ensinar. Quando eu vejo que a pessoa tem isso enraizado, ou que ele está trabalhando para criar isso como hábito, eu já vejo que aquela pessoa tem princípios para ser um líder. Né? Então, é lógico que ela também precisa ter competências, né? de entender as métricas, né? Lá semanalmente o pessoal me manda um plano 360, que a gente chama de plano 360, que é legal pra caramba. A Chili Beans me deu esse modelo de plano 360, e quando uma vez eu contratei uma empresa de consultoria, Giovanni, na hora que a gente teve a primeira reunião, eu apresentei o plano 360, eu senti aqueles caras meio assim, eita, o que nós vamos colocar agora dentro da empresa se ele já tem esse plano 360, né? Você tem lá o faturamento comparado sempre de um período com o outro, de um mês com o outro, de um ano com o outro, faturamento por peça, quantidade de peça de produto, você tem aí ticket médio, você tem peças adicionais por venda, taxa de conversão, você tem o equilíbrio do primeiro para o último, tem um percentual que a gente considera tolerável, né? Entre o primeiro e o último de faturamento, e aí você tem todo um plano de ação embaixo de acordo com as métricas. Então isso o gerente precisa saber, conhecimento, né? Isso é ensinável, né? Isso é ensinável. Agora, eu também considero que a parte que você começa a servir, começa a aprender a servir, a ensinar, você também aprende um pouco mais a fazer isso, você também começa a transformar isso em hábito, desde que você acredite que isso seja real. E eu vendo que se a pessoa achar que é real e começar a praticar, a servir o próximo, a ajudar de alguma maneira e principalmente a levar qualquer conhecimento para outra pessoa, que pode ser pessoal ou profissional, ela vai evoluir sempre. Ela tem perfil de gerente, ela tem perfil de gestor, ela tem perfil de cargo, ela tem um perfil comportamental que vai subir, vai crescer em qualquer empresa que ela tiver. Sim. Sabe, Giovanni? Então, a gente faz umas reuniões lá de quarta-feira de manhã também, que a gente não fala de técnicas, a gente fala de princípios. Só princípios. Então tem gente que é cristão, que vai, tem gente que não é cristão, mas que vai também, porque nós falamos de princípios. Né? E é muito engraçado, você vai ler vários livros, né? Eu estou vendo alguns aqui seu, a Bíblia de Vendas eu tenho, é bem legal aqui, mas é só ele que eu tenho aqui, esses aí. Mas vários livros que eu li na minha vida são princípios que mudaram a minha vida. Esses livros todos estão baseados em princípios, que também está na Bíblia. Então, você pode ser de qualquer... Cara, a gente reúne algumas pessoas que não são da minha loja, são de lojas vizinhas, inclusive, da minha loja. Só participa quem quer, não forço ninguém aí, para a gente falar de princípios que evoluem. Sabe o que acontece, Giovanni? Nessas épocas que eu ganhei prêmio, eu ganhei o prêmio lá com a loja de Andradina, e depois quando eu cheguei aqui eu não falei, mas eu ganhei um prêmio logo que eu cheguei aqui em 2017, trabalhei o final de 2017 com a loja de Taubaté, e em 2018 nós fizemos a loja crescer quase 200% de faturamento. Legal. Uma média de janeiro a novembro, tirando dezembro que já era algo... Já é fora da curva aí. Que é uma média fora da curva. De janeiro a novembro. E nós ganhamos como uma loja de maior crescimento do Brasil e do mundo, né? Porque a Chili Beans estava em 14 países e tal. E a gente ganhou esse prêmio com a Chili Beans com a loja de Taubaté, cara. Legal. E aí, como eu ganhei um prêmio com aquela lojinha pequena e depois eu ganhei um prêmio com essa loja de Taubaté, todo mundo me perguntava, poxa, o que você fez? E, cara, era engraçado que eu não achava a resposta, Giovanni. Porque eu começava a tentar achar uma resposta em todas as técnicas utilizadas para isso. E aí eu vi que, cara, foi muito louco. Eu descobri isso faz pouco tempo. Demorei para descobrir isso, cara. Fiquei mais de 2 anos refletindo sobre isso. Aí veio a pandemia e a pandemia fez eu procurar mais parte técnica. Bom, enfim, descobri isso há pouco tempo. E eu vi que sempre quando eu trabalhei, que a gente conseguiu resultados excepcionais, a técnica sempre estava envolvida, lógico. Para estudar produto, a gente tem uma questão que chama CBVAH, características, benefícios, vantagens, atrativos e história. Preciso contar história para meus clientes, sempre de produto ou da marca, né? Além da gente treinar isso, treinar técnicas de venda e ter análise das métricas, tinha algo muito... Quando eles perguntavam... E além, né? Tinha algo além disso. Porque eles perguntavam, o que você fez? Eu não sabia responder, eu queria achar isso, mas eu falava, mas isso você também faz? Os treinamentos que são passados... Eu recebo, você recebe? Você recebe. Então, nunca soube responder. E hoje eu descobri. Porque nessas épocas que a gente chegou a ter esses resultados, nós treinávamos as pessoas em princípios, Giovanni.
Principalmente essa lei da semeadura, a lei de servir o próximo de alguma maneira, ou o princípio de você evoluir cada dia 1%. Mínimo, mas todo dia 1%. Um pouco mais, Eu lembro que nessas épocas, e agora eu tô colocando isso de novo em prática. No entanto que minha loja de Guará tá voando, porque todos eles estão aplicando isso cada dia mais. E as lojas mais novas também começaram a aplicar e estão mostrando já uma curva de evolução. Então você tem ali. E nem tudo é tão rápido, né? Tem coisa que você vai. Você tem que começar por um ponto e deixar que aquilo flua. Então não é rápido. Tem que amadurecer. Ainda mais quando você fala de princípios. Princípios você quer que sejam enraizados. Que ele senão acaba, morre depois rapidinho. Senão morre. Não adianta a gente ensinar agora, eles praticarem uma semana e acabar. A loja de Guará, eles atendem em grupo, um ajudando o outro. Quando um não está na loja e pega o cliente daquele que não está na loja, né? O cara está na loja, atende um cliente do vendedor que está de folga. O atendimento é fantástico, é excepcional. As vendas são com um ticket médio alto e nem é para ele. Quando um está atendendo, você começa a ver vários vendedores já do lado, tentando ajudar de alguma maneira, ou servindo um produto, ou ouvindo a história, viu que o vendedor não argumentou algo, ele espera o momento certo para ele entrar na conversa, ele apresenta um produto legal que o vendedor no momento do atendimento não viu, não percebeu, não captou, porque às vezes o vendedor... Acontece, né? Acontece, ele já está pensando na próxima pergunta, o que ele vai oferecer, e está esquecendo de ouvir, acontece na ansiedade de vender, na ansiedade de bater uma meta, e aquele outro vendedor traz um produto diferente, que ele captou que pode ser, e na hora do fechamento, assim, a importância que tem de um vendedor chegar e falar, cara, posso dar minha opinião? Eu gostei desse e tal, ajudar numa finalização de uma venda, para dar uma confiança ainda mais pro comprador, e acaba ajudando o vendedor também, sabe? Então, assim, além dessa lei da semeadura, essa lei da evolução, ela é algo que todo mundo precisa entender dentro da loja. Mas como evoluir, Giovanni? Como que você evolui? Como você coloca na mente do teu vendedor, que ele precisa, do teu colaborador, gerente, vendedores ou financeiro, qualquer área, que ele precisa evoluir 1% por dia. 1% por dia. E o que ele faz? Ele fala, legal a teoria, mas e a prática? Como que eu faço isso? E aí eu criei um negócio legal na equipe de vendas, já desde aquela época eu tinha, que é todo dia você sair e começar o teu dia ganhando de 1-0. Todo dia começar ganhando de 1-0. Porque qual que é o hábito hoje das pessoas? Ela pega e acorda e já vai pro celular. E quando ela vai pro celular já tem buchas para ela resolver. É um vendedor que está entrando em contato com o gerente, eu não sei quem, tem mensagem no WhatsApp diversa, o pessoal tem que receber, abre um e-mail, já tem um monte de problema para resolver. Aí, Giovanni, o cara já levanta e já dá um chute na quina da cama, com o dedinho, já sai xingando até a 10ª geração dele. Fala, cara, antes de sair do quarto, o cara já está tomando uma goleada do dia. Sabe? Porque todo dia é um novo recomeço. Sim. Todo dia é um novo recomeço. E essa resiliência o empresário tem que ter, mas não é só o empresário, todo mundo tem que ter, o empresário mais ainda. E o empresário que já começa a pegar o celular e já começa a ver todo Instagram, mensagem do WhatsApp, e-mail, tudo antes de levantar, esse cara, a chance dele já acordar com um monte de problema para resolver e já tá tomando 10-0 uma goleada do dia grande, Giovanni. Então eu falo, cara, não, primeira coisa que você precisa fazer é ter um tempo seu. Você precisa colocar seu celular de lado, não olha para ele, só desliga o despertador, você já abriu um sorriso, para já começar a endorfinar teu organismo, já começar a mandar pro seu cérebro um comando de que você tá feliz, porque às vezes você tá mal-humorado por causa do celular, já xingou o celular, então conserta abrindo um sorriso. Verdade. Conserta abrindo um sorriso, começa já com um sorriso, já agradece, você tem que ter a prática da gratidão de manhã, agradecer pelo dia de ontem, anteontem, pela família, por tudo que você tem. Não interessa o que esteja acontecendo na tua vida hoje, você já recebeu muito. Você já ganhou muito, já recebeu muito de Deus. Você precisa agradecer todos os dias e começar a colocar técnicas na tua manhã para você golear, começar já saindo com 2, 3, 4, 5-0. A leitura de um livro, de um capítulo do livro. Esporte, talvez. Esporte. Para mim funciona bem. Para mim também funciona bem esporte de manhã. Então eu tenho o hábito de oração, leitura e esporte logo cedo. Então eu falo que 3-4-0 eu consigo já sair largando. Já sair. E isso fica, na hora que você faz isso logo de manhã, você começou a ganhar teu jogo de 1-0, 2-0, 3-0, mesmo se você tiver alguma coisa contrária na sequência, você não tá perdendo. Tá 3-1. Não, e você consegue equilibrar, né, cara? O lance é o lado positivo e negativo da coisa, né? Quem já acorda com um monte de preocupação, só pensando no negativo, e não sei o que, e a dívida, e o banco, e a conta.
Cara, tem tudo para o dia já nascer errado, né? Já começar errado. Isso é o que você falou, né? Você já sai perdendo de vários a 0 aí, porque... Você nem percebeu, cara. Você já levantou derrotado. O seu dia já não vai dar certo, Gervando. Por quê? Você já criou tantos problemas, você já colocou tua visão em tantas coisas difíceis, desafiadoras para resolver, que aquilo acaba te dominando, né? Eu falo assim, o que tem a tua atenção te governa. Sim. Sabe, o que tem a tua atenção te governa. Se você tem um Instagram que fica vendo o dia inteiro, então ele está te governando. Se você já acorda vendo um problema, a tendência é que aqueles problemas te governem o resto do dia. Ou mais, né? Então, a importância de você governar a tua vida e o teu dia e saber que você pode fazer isso com hábitos, isso é importantíssimo. E aí, o empresário, primeiro, é ele que tem que fazer isso. O empresário tem que fazer esse tipo de hábito de começar ganhando, goleando o dia. Não é 1-0 só não, 1-0 já ajuda, Gervando. Mas eu falo que a gente tem que sair de 3, 4, 5-0, porque vem um problema com o funcionário, depois vem um financeiro, depois vem isso aqui. Aí tem um problema particular com a família mesmo, aí começa a vários. Então o empresário ele tem que fazer uns 4-0, tem que ter alguma coisa para fazer isso. Mas isso também pode ser implantado nos colaboradores. Então, poxa, já tive equipe, tem hoje equipe que tem hábitos. Eles criaram hábitos de leitura, começaram a acordar um pouco mais cedo, começaram a fazer academia, faz oração, outro tem outra crença e faz uma leitura, assiste um vídeo, podcast. Então tudo isso aqui, né, existe milhares de maneiras. E quando você começa a fazer isso, os colaboradores... Primeiro você tem que fazer para ele enxergar que você faz isso também, que você não está falando só para eles fazerem, senão você não tem espelho para isso. E você começa a ver que eles começam a ficar com a postura melhor, eles começam a ficar mais confiantes, a autoestima deles aumenta muito. E aí, praticando esses tipos de princípio de servir, de melhorar todo dia, uma evolução diária, de você se motivar, eles começam a declarar coisas boas. Sabe o que eu proíbo lá? Proíbo palavra negativa. E eu falo, cada palavra negativa tem que falar 3 coisas positivas para quebrar isso aí. Para dar uma amenizada. Mas é uma coisa que eu criei para poder colocar na cabeça deles, que tipo, até a palavra difícil, eles falam difícil. Não, desafiador. Já muda até algumas palavras, se reclama de alguma coisa, eles já agradecem 3. Criar hábitos de declaração, de servir, de melhorar, de evolução, isso melhora o atendimento, melhora a conexão, eles começam a se importar mais com o cliente. Aí você começa a ver que a sondagem também melhora. Com certeza, uma coisa chama a outra. Transforma em venda e venda transforma em resultado. E aí quando o pessoal perguntou o que você fez, foi isso, Gervandro. O diferencial... Uma porrada de coisa, na verdade, né? Mas é uma porrada de coisa, mas assim, o que eu vi que deu boom nos treinamentos técnicos todos foi quando eu mexi com a parte de mentalidade deles, foi mudando esse mindset deles, melhorando esse mindset e a atitude diária. Eles melhorando isso, evoluiu como pessoa, ser humano e autoestima. Foi isso aí. Legal, gente. Vamos ficar por aqui, senão a gente acaba estourando o tempo. Vou ter que falei pro Gervando, eu falo pra caramba. Vou ter que chamar o Pedrão de volta aqui pra gente falar outros assuntos, inclusive, que estavam na minha cabeça pra gente perguntar, mas para não estender. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Cara, é sempre um prazer falar com você. Você é um cara super empreendedor aí. Espero que todo mundo que está vendo e ouvindo esse podcast aqui tenha conseguido pegar aí 1%, se conseguir pegar alguma coisa do que a gente está falando aqui, né? Do que você trouxe aí pra gente, já está de excelente tamanho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, peço desculpa por esse tempo todo aqui, tá sempre a gente mudando as datas, mas eu agradeço muito a tua paciência, a tua tolerância comigo aí, a oportunidade de estar aqui falando no teu canal também, e principalmente a oportunidade de falar algo, falar uma história, porque histórias mudam vidas, né? Exemplos, né? Testemunhos de vida, depoimentos transformam vidas. Tomara que tenha alguma técnica, alguma coisa que a gente tenha falado que tenha ajudado alguém também. Espero que você aprenda uma coisa, pegue uma coisinha só e pratique, já está de bom tamanho, já tem uma transformação muito grande. Obrigado, Gervando. Obrigado pela oportunidade, viu? Show de bola, gente. Muito obrigado. Esse foi o videocast Papo de Dono. Como eu disse, o vídeo fica no YouTube, os áudios eu transformo aí num podcast que vai no Spotify, principalmente, e algumas outras plataformas digitais. Gratidão, fiquem com Deus aí, saúde para todo mundo. Até o próximo. Obrigado, abraço. Tchau.